Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Se Liga no Pod. Todas as quartas-feiras, às 19h15, sempre com um convidado interessante, um assunto de repercussão, de interesse da sociedade. Nós estamos, nesses últimos episódios, falando muito sobre a questão de saúde, né? E mais uma vez aqui trazemos um profissional da área da saúde para falar sobre um tema extremamente interessante e que as pessoas estão passando por problemas, mas no meu ponto de vista, e hoje nós vamos saber um pouquinho mais disso, é por não se cuidar. Não se cuidar com alimentação, não se cuidar na questão de um exercício físico e também o exame preventivo. O exame preventivo é de extrema importância, que visa evitar, lá na frente, quando você tiver um pouquinho mais de idade, problemas. Se você detectar um problema com um pouquinho mais de antecedência, pode ser que você cure e mais adiante não tenha problemas. É muito importante isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Luiz Fernando Volpe e estou aqui com o Roberto Valério. Boa noite. Boa noite, Fernando. E hoje nós vamos falar do coração dos palmeirenses. Você quase infartou esse final de semana, pode falar. Não. Não? Ah, tá bom. Então deu a lógica. Meu São Paulo ganhou do Palmeiras, né? Então, o coração nosso tá muito feliz. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que é atual, a questão do infarto, né? De uns tempos para cá, isso tomou aí bastante espaço nas mídias, sobretudo envolvendo jovens, adolescentes e pessoas que se cuidam. Afinal de contas, o que está acontecendo? Como está a saúde do nosso coração, né? E aí a grande questão é como decifrar se está saudável, se não está. Hoje você vai ter a oportunidade de participar com a gente. Então você pode mandar a sua pergunta no chat que a gente vai compartilhar aqui com a nossa convidada, a gente passa aqui para ela. Você também pode mandar nos comentários se você vê isso depois, tá? Mas eu tenho certeza que vai ser um bate-papo construtivo e bom, porque afinal de contas não é todo dia que a gente senta para falar sobre esse assunto. Então venha participar. Se você conhece alguém, também queira compartilhar esse assunto com ele, encaminha o link, deixa a sua curtida que você ajuda o nosso canal. Hoje nós trouxemos aqui a doutora Luísa, cardiologista formada em medicina desde 2013 e ela se especializou numa parte, eu vou pedir para ela explicar melhor,
que parte é essa que você trabalha hoje da cardiologia? Eu fiz clínica médica, fiz aqui no hospital de base, né, na FAMERP, 2 anos, depois 2 anos de cardiologia. E depois eu fiz um fellow, que seria uma especialização em UTI, né? Então, eu acompanho os pacientes que já infartaram, né, que estão esperando para fazer angioplastia, e os pacientes que vão fazer cirurgia cardíaca e os pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Então, eu trabalho no consultório, mas também trabalho na UTI, que foi que eu me especializei. Nossa, Já chega na bomba mesmo, quando a bomba explode. Exatamente. Você já fez algum tipo de consulta, exame cardíaco? já fiz. Já. Já, graças a Deus, não, ainda tá tudo bem, né? Tá tudo redondo, mas Eu acho que você é uma exceção, por isso que eu... não, eu fiz recentemente exatamente por causa de todo esse boom também, né? Porque você fala assim, pô, tá todo mundo tendo problema, não sei o quê. Hoje eu tô com 31 e eu tenho amigos com 35, 34, teve infarto. Aí você fala assim, bicho, acende o alerta na cabeça de todo mundo, né? E aí esse é um ponto, só pra gente começar aqui uma ideia. O coração, a única doença que assola o coração hoje é o infarto ou tem outras doenças que a gente nem sabe? Não, tem muitas outras doenças, né? É que a gente acaba generalizando, né? Então, alguém da sua família morreu de repente, a gente sempre acha, morreu de infarto. Mas na verdade são muitas doenças e patologias que afetam o coração. O infarto seria o que afeta as coronárias, né? Que seriam as artérias que levam o sangue para o coração. Então, quando a gente entope essas artérias, a gente leva menos sangue e tem o infarto. Mas tem as válvulas do coração, que podem ter doenças também e causar morte. Tem também as miocardites, que também podem levar arritmias, que também podem levar à morte, levar a várias outras doenças, né? Tem a parte elétrica do coração também, que é a parte que causa arritmia, que também pode dar morte súbita. Então, tem muitas causas de morte, de doenças cardíacas, que não só o infarto agudo do miocárdio. Tem, por acaso, existe uma idade mínima para começar a fazer os exames para cardiológicos? Olha, o que eu costumo falar a criança, ela sempre acompanha com o pediatra, então a gente espera que a partir dos 3 anos de idade ela já tenha pelo menos medido a pressão alguma vez, né, uma vez, e a gente espera que o pediatra tenha feito os primeiros exames físicos, né, na criança, que seria para auscultar sopros. Então, acho que já começa desde jovem nesse sentido. E aí depois, na fase adulta, na fase de adolescente, é muito variável. Não necessariamente um cardiologista, mas nós temos que ter um clínico, alguém para nos acompanhar no sentido de aferir a nossa pressão, pedir os exames de colesterol e a partir daí ver se você tem algum fator de risco que você precisa fazer um check-up cardiológico, né? Então a idade varia muito de acordo com isso. A partir dos 40 anos, seria bom todo mundo já ter feito pelo menos algum check-up cardiológico, né? Mas menos que isso depende muito, né? Mas todo mundo já teria que ter passado pelo menos com um clínico geral para fazer a primeira avaliação. Aí o clínico vai medir a pressão, ele vai pedir os exames, e aí caso encontre alguma coisa, ou caso você sinta alguma coisa, aí já te direciona para o cardiologista. Dentro dessa ideia de você buscar o médico, as crianças que os pais têm problema de coração, necessariamente elas vão ter esse problema, os jovens adultos, questão de hereditário. Problema de coração, ele é hereditário? Muitos são. A gente considera hereditário, por exemplo, de risco de infarto, né? Quando você tem parentes de primeiro grau que tiveram infarto, mulheres com menos de 65 anos e homens com menos de 55 anos. Então, isso seria para infarto. E tem outras doenças que são cardiomiopatia hipertrófica, tem outras doenças genéticas, que são doenças graves também, que também são familiares. Mas em relação a infarto, a doença cardiovascular, né, de risco de infarto, aí seria os pais, quem tem pais que tiveram eventos jovens, né, 55, 65, você tem muito mais chance de ter. Isso é bem legal que você perguntou, porque nós vemos algumas pessoas jovens já preocupadas porque tiveram casos na família, né? Uhum. Você falou agora há pouco sobre o colesterol. Você consegue explicar o que é o colesterol e o que ele afeta no sistema cardiológico? O colesterol... Fala muito, todo mundo fala de colesterol alto, mas e aí? Explica um pouquinho sobre isso. Eu vou dar um exemplo até que no meu consultório eu costumo mostrar para os pacientes, né? Então,
quando o colesterol, ele tá na dieta, né, na nossa alimentação, que seriam as gorduras, né? Então, quando a gente tem isso em excesso, a gente pode ter eles em excesso no nosso organismo. E quando a gente tem um componente genético, né, de alguém da família, tem as doenças de dislipidemias familiares, que a gente fala, que as pessoas já nascem com um gene diferente, que tem os colesteróis muito altos desde a infância, né? Mas, no geral, quando está relacionado à alimentação, o que acontece quando ele está em excesso? Ele se deposita nas suas artérias, né? Tanto nas do coração, como nas carótidas, das pernas, ele vai se depositar em vários lugares. Isso vai fazer com que passe menos sangue. Então, por exemplo, eu sempre mostro para os meus pacientes, né? O que seria, não sei se vai dar para ver direito, né? Eu acho que sim. Nessa altura dá para ver. Então, o que seria o normal, você vê que o sangue a gente nem viu direito, ele já passou, Já né, de um lado passou. para o outro. E quando a gente tem a placa de gordura, ele passa bem lentamente, né? Então, isso diminui muito o fluxo sanguíneo do local, né? Seja ele o coração, seja ele a sua carótida. E, com o tempo, isso pode obstruir, né? Que a gente fala, e aí não passa nada de sangue. Quando você obstrui, seria o infarto agudo do miocárdio, né? Que aí não passa nada de sangue e aquela área ela vai ser isquemiada, que a gente fala, não chega oxigênio, né? Não chega sangue. Então, seria mais ou menos uma maneira bem... Sim, nossa, ficou bem claro. Essa questão do colesterol, tem pessoas que são magras e fala assim, nossa, o colesterol tá alto. Tem alguma correlação, questão do peso em si com o colesterol? Tem. Eu falo que esses são os pacientes mais difíceis de tratar, porque quando você pega uma pessoa que é obesa, com os hábitos de vida ruins, você fala para ele, olha, o seu colesterol tá alto, mas se você emagrecer 10 quilos, tem grande chance do seu colesterol melhorar muito e você ficar bem. Agora, a pessoa, quando ela já é magra, tem bons hábitos de vida, ela já se alimenta adequadamente, faz exercício físico adequadamente, essa pessoa, muitas vezes, ela puxou para a genética dos pais de ter o colesterol mais alto. E você sabe que a mudança de hábito, ela já tem um hábito de vida muito bom e que ela vai responder muito pouco com mais mudanças, né? Sim. Então, essas pessoas é muito difícil você explicar para ela que, infelizmente, ela vai precisar tomar um remédio, mesmo ela sendo magra, mesmo ela praticando exercício físico, mesmo ela tendo a alimentação perfeita, infelizmente, essa pessoa vai precisar da medicação. Isso então seria uma disfunção do próprio organismo dela que produz isso, não é? Muitas vezes é o fígado que não degrada, né, da maneira que deveria, não excreta, às vezes, o organismo da maneira que deveria. Tem vários, né, vários motivos que podem Mas levar. Nesses casos, geralmente, se você buscar ou a mãe ou o pai, tem alguém lá na família que também tem um colesterol muito alto. E essa questão do colesterol, você falou de um remédio. A pessoa, esse tratamento, ele é eterno ou ele é por um tempo, ou não tem uma pré-definição, vai depender de caso a caso? É que assim, quando a pessoa é obesa e ela resolve muitas vezes, não, agora, a partir de agora eu vou emagrecer, eu vou me cuidar. Então, essa pessoa, muitas vezes, a gente entra com a medicação, mas aí, de repente, ela tem uma mudança radical dos hábitos de vida, a gente consegue melhorar e ela pode não precisar mais do remédio. A pessoa que tem um componente genético, que se cuida, infelizmente, quando a gente introduz a medicação, ela é para a vida inteira, mas é uma medicação que tem muito benefício a longo prazo para a vida da pessoa. Porque a questão do tratamento é uma coisa complicada, né? Às vezes as pessoas ficam, pô, mas eu vou ter que tomar esse remédio pro resto da vida, se esquecer de tomar, como que fica, né? E como você mencionou, a questão entupiu a veia já era, meu. Você trupicou, você tá do outro lado. E pensando nessa questão de entupir a veia, né? As pessoas falam que o estresse tem correlação com o infarto. Né? Fala, você tá estressado aí, você vai infartar. Geralmente a gente fala isso. E a minha dúvida sempre surge o seguinte: o que acontece com o corpo para poder acontecer o infarto relacionado ao estresse? Como que o corpo responde a isso e vai parar lá no coração? O que a gente sabe é que a placa de gordura, ela fica mais vulnerável quando você está inflamado. Então, o que gera inflamação para as artérias? Além do colesterol alto, claro, e o açúcar alto no sangue gera inflamação para as artérias. Então, é como se a placa ela ficasse mais vulnerável a aumentar de tamanho. Então, a hipertensão, né, quando você está com a pressão muito descontrolada, o tabagismo, o cigarro, ele é péssimo, ele inflama toda a coronária, né? Então,
esse grau de inflamação faz com que a placa fique vulnerável, a gente fala. Então, a placa, ela se rompe com mais facilidade. E nessa ruptura da placa, a gente tem uma agregação de plaquetas, de vários fatores de coagulação que fazem com que você oclua a artéria completamente e tenha um infarto. Então, o estresse, ele também está dentre os fatores, o estresse, a ansiedade, né? Para as pessoas que dormem pouco, tudo isso fala, assim, são fatores que contribuem para o infarto por conta disso. Claro, uns contribuem mais, outros menos, né? Não adianta a gente comparar o cigarro com o estresse, né? Assim, o cigarro, ele é muito mais destrutivo do que uma pessoa que é muito estressada. Mas a pessoa que é estressada, ela também tem os seus prejuízos, né? Gera o processo O inflamatório. cigarro, todo mundo vai pensar no pulmão, não no coração. Mas olha, a gente que trabalha na UTI, às vezes a gente pega paciente que infartou, esses pacientes que tem que colocar ponte de safena, porque não dá para colocar um stent, que geralmente a artéria toda é doente. Quando a gente bate o olho, a gente já sabe que ou é diabético ou é tabagista, porque ele destrói a artéria inteira, fica toda doente. É impressionante. O cigarro é muito ruim para o coração, muito ruim. Você vê que uma coisa que ninguém pensa. Pensa no pulmão. Normalmente, todo mundo fica preocupado. Então vai perder o pulmão, vai... a questão do estresse também que o Roberto falou, tabagismo, a questão da má alimentação. Além disso, o que contribui para o infarto? Porque tem várias pessoas que praticam atividade física, normalmente mesmo, e mesmo assim acabam infartando. Olha, essas pessoas que praticam atividade física e infartam, tem alguns fatores que a gente tem que comentar, que seria de doping, também, né? Por exemplo, a eritropoetina, tem coisas que atletas usam para aumentar a performance que acaba predispondo um pouco. Tem a parte genética, infelizmente, a pessoa que faz muito exercício, ela se sente muito saudável, então ela acha que às vezes, mas o meu pai e minha mãe, eles infartaram, mas eu sou saudável, eu corro, eu não preciso me preocupar. E muitas vezes, sim, você precisa se preocupar, porque você pode ser muito saudável, mas você pode ter puxado para a genética da sua mãe ou do seu pai que infartou. Então, esses casos de infartos jovens, de atleta, geralmente quando você busca, você encontra um fator de risco familiar, alguma coisa, né, uso de alguma substância, né, tem uso de anabolizante, muitas coisas que é para melhorar a performance, que a gente sabe que também predispõe o infarto desses pacientes, né? Que tipo de... vou pensar na questão da pessoa que está treinando. Às vezes compra um pré-treino. Às vezes tem cafeína, tem outras substâncias ali. Como é que chama? Tem uma Normalmente ele tem cafeína e taurina. Taurina, E essas duas substâncias combinadas para o coração, elas são prejudiciais ou não? Depende da dose? Depende da dose, depende se você tem algum substrato, se você tem algum problema cardíaco, né? E aí é como se você estivesse colocando fogo, né? Então você tá lá, você tá colocando, né, você tá colocando fogo na gasolina, entendeu? Então, se você já tiver algum problema cardíaco, lógico, se você estimular mais de alguma forma com esses pré-treinos, isso pode piorar. Só que o problema de alguns pré-treinos é que eles não colocam o que eles têm, né? Eles colocam cafeína, taurina, mas muitas vezes tem outras substâncias que a gente nem sabe, né? Que tem de componente também, né? Esses são os que normalmente se vendem nas lojas de suplementos. Existem também os hardcore lá, que já tem mais um punhado de coisa. O quanto é prejudicial tomar bebida alcoólica com energético? Vamos pensar nos destilados, né? Vodka, gin. Qual que é o mal que isso causa? O álcool, vamos falar só, se eu falar do álcool separadamente, sem ser associado ao energético, né? O álcool, para o coração, ele não tem o efeito que o cigarro tem. O cigarro é muito pior, muito, não tem nem comparação, né? O álcool, ele pode fazer mal para o fígado, enfim, mas a nível cardiológico, o álcool, ele não é tão prejudicial. Claro, eu tô falando, né, de doses, os etilistas sociais, né, doses assim, não quem bebe pinga, quem bebe doses muito altas, né, de destilado, né, todos os dias, e isso tem um efeito cardiotóxico, que a pessoa pode ter até insuficiência cardíaca, que é o coração fraco por conta disso, mas isso nós estamos falando de meio litro de pinga, 1 litro de destilado todos os dias, né, mas o álcool em si, o que ele pode predispor quando ele é associado ao energético, por exemplo, são as arritmias, né,
que tem até a arritmia que chama Holiday Heart, que a gente fala, que é a arritmia da pessoa que bebeu muito no dia anterior, misturou com energético, então pode predispor a ter arritmias. E seria mais esse tipo, não seria causas assim, de morte súbita, não, isso não, seria mais causas de arritmias que são resolvidas, assim. Então, mas o que são, então, as arritmias? A arritmia é que a gente fala arritmia de uma forma muito generalizada. Dentro das arritmias tem inúmeros tipos, né? Tem as arritmias que elas saem da parte atrial do coração, que seria, se a gente pegar aqui, né, a parte mais superior do coração. Essas arritmias a gente fala que são arritmias benignas, que não tem risco de morte, que são mais comuns, que, enfim, tem vários tipos de arritmias atriais. Mas generalizando, são as arritmias mais benignas. E tem as arritmias ventriculares, que elas saem daqui de baixo. É como se o sistema elétrico saísse de baixo para cima do nosso coração. Essas arritmias que são ventriculares, elas são arritmias graves, que dão em quem tem infarto, quem já tem problema cardíaco, quem tem doença de Chagas, quem tem alguns outros problemas cardíacos. Então, essas arritmias são graves. Então, é muito... a palavra arritmia, ela generaliza. Mas, geralmente, as que são desencadeadas pelo álcool não são malignas, não tem risco de morte súbita. São arritmias, o coração fica disparado, né? Então, o coração está muito rápido e, geralmente, tem uma resolução espontânea ou, às vezes, vão no pronto-socorro, faz alguma medicação na veia, mas não causam, assim, um prejuízo tão grande, né? É o pessoal que toma aí, né, Alberto? É. Toma um energético à noite, o coração parece que vai sair pela boca, né? Fica... Você não consegue dormir. Tem pessoas que sentem, eu mesmo, só se tomar 2 litros de energético, mas se eu tomar uma latinha... Não, uma latinha não faz efeito. Então, a questão da dosagem, a questão de dosagem, o nosso coração, ele tem uma quantidade que ele consegue lidar com isso ou não? É muito relativo. Seria relativo, assim, tem pessoas que tomam uma xícara de café e que já falam, nossa, tô sentindo palpitação, porque não tô acostumado a tomar café, né? E tem gente que toma 1 litro de café e não sente nada. Então, tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína, estimulantes, né? A taurina, e tem pessoas que são menos. Mas é claro que o excesso nunca é bom, né? A partir do momento que aquilo começou a te gerar sintoma, começou a te gerar palpitação, já significa que você extrapolou um pouco da dose, né? Já significa que seu coração está exigindo um pouco mais dele. Até eu acho que eu já ouvi falar que se você tomar um café depois das 3, isso pode prejudicar o seu sono à noite, porque embora você não sinta uma alteração ali, do seu organismo ele vai ter que lidar com aquilo, né? Porque tem a parte consciente e inconsciente. Conscientemente você pode falar assim, vou deitar aqui, vou descansar, mas ele ativa outras coisas no organismo, você fala, nossa, a pessoa não entendeu porque não dormiu direito, ou no outro dia acorda cansado, né? Com um ponto que você comentou sobre a questão do sono. Qual é a correlação da qualidade do sono com o coração em si? O que é a pessoa que dorme pouco? Qual é o prejuízo que traz para o coração dela? A gente tem um ciclo circadiano, né? Que a gente fala que quando a gente acorda, a gente produz o cortisol, a gente produz alguns hormônios, a gente tem o sono REM, que você precisa de algumas horas de sono para você chegar nele. E um sono reparador faz com que no outro dia você esteja melhor. Então, por exemplo, a apneia do sono. Quem tem a apneia do sono, tem um sono que a gente fala que não é reparador. E essas pessoas têm um risco maior cardiovascular, por não ter um sono que a pessoa consegue relaxar, consegue descansar. Então, era como se o organismo ficasse um pouquinho alerta o tempo todo, né? E isso não é bom. Então, quem tem trabalhos noturnos, né? Que troca o dia pela noite, isso não é fisiológico, né? O nosso organismo, ele não tá adaptado a isso, né? Então, isso não é bom, né? Você trocar o dia pela noite. Você vai contra o ciclo do nosso organismo. E tudo isso faz com que você fique, a gente fala, mais inflamado. Isso gera, né, prejuízos nesse sentido. Ah, legal. É porque essa questão do sono, a gente acha que não tem correlação nenhuma, né? Provavelmente você deve se deparar, e eu já vi bastante pessoas também falarem assim, eu como bem, bebo água, faço atividade física, e a gente pouco fala do sono, pouco fala da qualidade do que é um sono, porque às vezes você deita, dorme, e no outro dia você acorda ali cansado. Mais cansado que você foi dormir, né? Assim, nossa senhora. E essa correlação histórica, vamos pensar assim, nós estamos falando sobre a pessoa que se cuida, sobre a pessoa que vem tentando manter uma qualidade de vida. Essa pessoa, se ela fizer uso de hormônios,
Vamos pensar na pessoa que quer tomar lá uma testosterona, alguma coisa assim. Isso pode também vir afetar o coração, alguma coisa assim ou não? Tem uma correlação? Olha, tem, inclusive, o ano passado saiu um estudo no New England, que é um jornal, né, inglês que a gente usa muito, falando justamente porque hoje em dia virou uma coisa um pouco abusiva, o uso do hormônio sem ser porque assim, uma coisa é quando a pessoa tem uma doença, quando uma pessoa tem hipogonadismo, que a gente fala, ela produz menos hormônio, e você fazer uma reposição que se torna fisiológica, né, para isso. E outra coisa é esse excesso de hormônio a fins estéticos, né? E muitas vezes as pessoas usam hormônios, o farmacêutico que passou, né, umas injeções, e isso é muito ruim e muito prejudicial. Então, nesse estudo do New England mostrou uma relação muito grande do uso, né, exagerado do anabolizante e de eventos cardiovasculares. Aumenta o risco, aumenta muito as taxas de colesterol, de LDL, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de infarto e de morte súbita. Aumentou Tem os muito. estudos que comprovam. Que ele usado de uma maneira indiscriminada, ele faz mal. Eu assisto bastante programas de YouTube mesmo, sobre podcasts de musculação e tudo mais. O que eles relatam muito, os atletas em si, é a questão do uso de estimulantes. O uso, vários eu já acompanhei falando que se pudesse voltar no tempo, eles não tirariam os hormônios, mas tirariam os estimulantes. Porque é isso daí, gerou pressão alta, gerou também, teve alguns que infartaram, mas sendo o principal veneno para eles são os estimulantes. A questão da pressão alta, aproveitando que que ele falou dos hormônios. São todos os hormônios ou que aumentam a pressão ou não necessariamente? Não necessariamente. Não são todos. Tem uns hormônios que eu não vou nem saber falar para vocês nome, mas já teve pacientes, teve um paciente que teve uma parada cardíaca na Brasil Fitness, uma academia aqui de Rio Preto, já faz muitos anos isso, e que o dele era um anabolizante de cavalo, que eu não sei nem explicar para vocês que tipo de anabolizante que é esse, tudo. Então, o dele gerou uma morte súbita, né? Ele acabou não resistindo, paciente muito jovem. Então, tem vários tipos de anabolizantes. Não são todos que geram pressão alta, não são todos que aumentam tanto o nível da testosterona. Então, é muito relativo. E tem pacientes também que usam e que não vão ter pressão alta, não vão apresentar isso como efeito colateral. Alguns outros vão apresentar isso como efeito colateral, né? Então, Muito não individual. necessariamente, né? Isso é uma questão que vai depender muito da pessoa em si, né? Sim, a pessoa, qual é a quantidade de hormônio, qual é o hormônio, qual a qualidade do hormônio. E o estresse deixa também a pressão alta? Ah, com certeza. O estresse, ele bagunça tudo, né? Então, a gente pode atribuir como o grande fato gerador das doenças o estresse. Muito, de todas, muito estresse, né? Pode perceber, todos os médicos que passaram por aqui falaram da questão do estresse. Mas o estresse, ele, não sei, mas talvez cada vez mais está maior nas pessoas. O nosso tema de hoje é por que as pessoas estão infartando mais cedo? É em razão do estresse? Olha, eu acho que ele é um dos efeitos, mas eu acho que tem vários outros motivos, assim, de hoje consigo enumerar vários, as pessoas estarem infartando, mas claro que o estresse é um deles, principalmente que hoje as pessoas são mais ansiosas, acho que são mais imediatistas, né, por querer tudo muito rápido, né, por conta do que a gente tem hoje, né, de WhatsApp, né, esse desenvolvimento faz com que a gente fique mesmo mais estressado, né, de ser tudo para ontem, né. Mas tem muitos outros fatores. Eu estava até comentando que se você pegar uma foto, né, dos meus pais, seus pais, né, dos adolescentes dos anos 80, raramente ia ter uma pessoa obesa na foto, né? Eles eram muito magros, né? Uhum. Todo mundo era muito magro. E hoje hoje tem dados já que falam que 48, 50% dos jovens estão sobrepeso já. Então, a obesidade, os fast foods, né? Refrigerante, que era uma coisa que, né, há 30, 40 anos atrás, quase não tinha refrigerante, né? E hoje é uma coisa que já virou parte do dia a dia das pessoas. O refrigerante tem muito sódio, né? Tem muito açúcar,
né? Os fast foods, um Big Mac, essas comidas, né, ultraprocessados, tudo isso são hábitos que hoje se tem, mas que há 30, 40 anos atrás não se tinha, né? A questão de Se hábitos mexia mais, alimentares é totalmente diferente, né? Se mexia mais antigamente. Você tinha que fazer um monte de coisa. Vamos pegar um exemplo da besta, na época que você tinha uma televisão que não tinha controle. Você tinha que ir lá, mexer, lembra? Nossa. Ir lá, mexer, levantar e depois ver o controle. Agora é do celular. Então, assim, Já começa hoje a gente se mexe muito menos. Muito menos. E até ouvi esses dias Atender telefone também, tinha que Lembra? levantar e ir lá na Puta, base que pra trampo atender. que era. Às vezes tava lá no fundo, tinha que sair correndo. E eu acho que também as pessoas estão mais preguiçosas por causa do celular, né? É a facilidade que veio, né? Evitam-se fazer algumas coisas. Vamos lá. Igual eu fiz agora há pouco. Eu tive que pedir uma comida no iFood. Se eu não tivesse iFood, eu teria que buscar em algum lugar aqui perto. Teria que sair. Esse Hoje é o tudo lado mais obscuro fácil. da Isso é facilidade. uma das coisas que facilitou, mas também você deixa, as crianças hoje deixam de fazer e brincar na rua, jogar um futebol e tudo mais, para ficar no celular assistindo TikTok, YouTube. Tem essa situação que também. desencadeia. Dentro do processo, você hoje trabalha na UTI. Conta pra nós como que é o coração de alguns grupos que você vê, do cara sedentário, do cara que é obeso. Quais são as diferenças que vocês percebem lá? Eu acho que, independente do que aconteceu com você, quando você é uma pessoa ativa, quando você se alimenta bem, quando você faz exercício físico, você tem uma reserva muito maior, né, para enfrentar a doença que tiver que aparecer para você, né? Então, a pessoa que se cuida, se ela tem um câncer, se ela tem que fazer uma cirurgia do coração, se ela tem que fazer. Ela tem uma reserva maior, né? Uma reserva cardiovascular, uma reserva muscular, e tudo isso já faz muita diferença, né? E, claro, a pessoa que ela é sedentária, ela é uma pessoa que o estresse, ela vai ser mais atingida com o estresse de uma cirurgia, mais atingida com o estresse de uma quimioterapia, por exemplo, que aquilo gera para o organismo, né? Então, a gente percebe que a gente tem idosos, às vezes, que tem 70, 80 anos e que tem uma parte muscular, que tem uma capacidade funcional muito boa, e a gente pega, às vezes, jovens de 30 que são sedentários e tem, assim, os exames ruins, a musculatura ruim, tudo que não era para ser, né? Então, a gente percebe muito que os hábitos de vida, os seus bons hábitos, é uma poupança que você faz aí durante a vida para um dia a gente, né, se precisar usar, né? Legal. E dentro disso, a dúvida que eu já ouvi falar, não sei se é verdade, já ouviu falar coração do tamanho da sua mão? É verdade isso? O coração é proporcional ao tamanho da mão da pessoa? Mais ou menos o tamanho da sua mão. É um coração normal, mais ou menos, né? E tem doenças que fazem com que ele aumente, mas geralmente é. Então, fechado assim? Isso. Fecha assim para você saber. Esse modelo que você trouxe, só para a gente entender. Quando nós falamos de infarto, o entupimento é nessas partes superiores das veias, é isso? Do coração? Ele pode ser na parte superior, mas todas essas ramificações vermelhas são as artérias que levam sangue. Então, ele pode acontecer em qualquer uma delas. Se é mais proximal, que a gente fala, ele vai ser mais extenso, né? Porque ele irriga uma parte maior. Se ele for mais distal, que a gente fala, ele vai ser menor, né? Ele vai irrigar uma parte menor. E aí a gente tem dentro do coração, né, as válvulas, que aí são outros locais que podem também ter doenças e que não tem a ver necessariamente com a colesterol, diabetes, que seriam as válvulas, né? Elas que abrem e fecham para o sangue ser levado para o corpo ou para o pulmão. Essa parte de cima aqui, então, o coração ele fica aqui. Essa parte aqui não tem nada a ver de entupir, nada. O entupimento ele acontece aqui dentro. Acontece nos vasos que Nesses levam vasos sangue. aqui. Isso. Essas artérias grandes seria a artéria aorta, né? Que ela leva o sangue para o seu corpo inteiro, ela vai se ramificar em muitas partes, né? Ela é enorme, ela não vai obstruir, assim, por infarto. E aqui é onde leva o sangue para o pulmão, né? Para ele ser oxigenado. Esses locais grandes, né? Eles não sofrem infarto, né? Ah, tá. E essas válvulas que você está mostrando de dentro, elas podem ser trocadas? Podem. O João Carreiro, acho que todo mundo Então, ficou sabendo, do né? caso dele. O caso dele foi uma troca valvar, né? De uma doença que ele nasceu com ela.
Era essas válvulas aí que ele foi trocar. Isso, ele foi trocar uma das válvulas, a válvula mitral, ele foi trocar. Ele nasceu com uma doença que a válvula teria que estar totalmente fechada, mas ela fica aberta e começa a vazar bastante sangue. E aí esse vazamento a longo prazo faz com que o coração vá aumentando de tamanho e ficando mais fraco, até chegar um momento que precisa trocar ela, né? E aí a cirurgia que ele fez foi de troca valvar. Essa cirurgia não estava relacionada com, como eu li, né, nas redes sociais, que falaram que era relacionada com tabagismo, com bebida, não teve nada, a doença dele não teve nada a ver com isso. Isso é genético mesmo. Isso, ele nasceu com essa doença. Se a pessoa não nascer com ela, ela pode desenvolver também no curso da vida ou não? Isso é muito raro Tem acontecer. 2 fatores. Um é idoso que faz quando calcifica a válvula, que geralmente é a válvula aórtica. Aí, com a idade, pode desenvolver esse estreitamento e vir um dia ter que trocar. Aí seria pela idade mesmo, né? Degeneração, assim, da idade. E tem a febre reumática, que é o reumatismo, que antigamente se tinha muito mais, né? Essa febre reumática também pode gerar insuficiências, né, e estreitamentos da válvula que a longo prazo pode um dia ter que trocar por conta disso. Os caras, o coração é complexo, né? Eu tô pensando justamente nisso. Porque não Complexidade do necessariamente. músculo. Ele, por exemplo, o João Carreiro, ele estava sentindo algum sintoma? Então, eles falaram que sim, né? Só que ele tinha tocado uns dias antes, então não sei até que ponto ele era muito sintomático ou não, né? Então, aí a minha pergunta vai nesse sentido. É possível que eu tenha algum problema no coração sem que eu sinta sintoma nenhum? Olha, é possível, mas quando ele se torna grave, ele gera sintoma, ele gera falta de ar. Mas essas doenças das válvulas, um ecocardiograma e até uma ausculta, se você colocar um esteto e for uma doença importante, você já consegue perceber que tem alguma coisa diferente, né? Então, são coisas simples para serem diagnosticadas, né? Que é a tal do exame preventivo. Isso, Só assim que você exatamente. vai descobrir. Porque, é como eu falei no começo, a doença ela pode ficar quieta e depois, a hora que você descobrir, ela já está em um estágio avançado. Exatamente. E aí nem sempre é curável isso. Exatamente. Aí, ó, a importância de fazer. Eu, recentemente, eu fiz um exame de rotina e até nós estávamos conversando, mas eu vou pôr para as pessoas da gravidade disso. Pode ser grave, pode não ser, né? Num exame de rotina, eu descobri que eu estava com miocardite. Na verdade, qual que era aquele exame que eu falei? Que eu tinha O um eletrocardiograma. eletrocardiograma, descobriu que o coração não estava bombeando direito. Fiz uma ressonância e descobri que eu estava com miocardite. Aí fui investigar mais fundo, viral. Um mês e pouco antes eu havia pego Covid, né? Vamos falar um pouquinho de Covid. É verdade que o Covid pode gerar miocardite e algumas inflamações. Mas e a vacina? Gera algum tipo de problema mesmo? Gerou algum tipo de problemas? É uma vacina específica ou todas as vacinas geraram algum tipo de complicação para as pessoas? Bom, esse tema é bem polêmico. É por isso Todas as vacinas, elas têm efeitos colaterais. Todas as vacinas, né? Os testes são feitos para mostrar que o risco delas de trazer um malefício é muito inferior à proteção que elas promovem, né? Então, passa por muitos estudos para você poder liberar uma vacina no mercado, as pessoas poderem usar. A miocardite não é só a vacina do Covid, vacina de hepatite pode dar, vacina da própria influenza que a gente toma, né? Da gripe também pode dar, febre amarela também pode dar, pólio. Tem muitas vacinas que podem causar miocardite também, não só a do Covid. A do Covid que teve casos de miocardite foi a Pfizer, foi uma das que teve os casos de miocardite. Mas o Covid em si, ele gerava muito mais miocardite e muito mais grave do que a miocardite que algumas pessoas tiveram com a vacina, que foram muito poucos casos, né? Comparado com a quantidade de casos de miocardite desencadeada pelo Covid em si, né? Mas consegue, em algum tipo de exame, descobrir se foi em razão do Covid
Ou em razão da vacina? Exatamente. Não Não. consegue, né? Não consegue. Porque o que acontece? Quando eles fizeram esses testes, eles vacinaram uma amostra antes de ir para o mercado, né? Sei lá, 32 mil pessoas, né? Que não tiveram isso. Mas aí depois você vacina 1 milhão, né? 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Então, não... como que seria para você falar que foi da vacina, né? A gente fala, teria que fazer um estudo e comparar a pessoa que tomou placebo, né? E tomou a vacina. Só que você não podia fazer isso no Covid, né? Todo mundo tinha que tomar a Sim. vacina. Então, não tem como a gente, né? A gente acha que provavelmente foi. Pode ter sido, mas pode ter sido de alguma outra coisa? Pode também, né? Como os casos de trombose. A trombose, ela é gerada como? Você falou 2 vezes já sobre a trombose, mas A como que ela trombose gera e o que ela seria. causa, na verdade? Como ela ocorre e o que ela gera? A trombose seria assim: você tem um vaso que pode ser uma artéria ou uma veia, e aí esse vaso sofreu uma lesão, e você pode ser uma pessoa que não tem nenhum distúrbio de coagulação, não tem nenhuma doença genética, você vai formar um coágulozinho, ele vai tampar, vai cicatrizar e vai dar e tudo normal. E aí, se você tiver algum fator predisponente, o cigarro pode fazer isso, pílula anticoncepcional pode fazer isso, a gestação pode fazer isso, N coisas podem fazer, trombofilias, que são doenças que a pessoa tem uma predisposição a ter trombose, você tem como se fosse uma reação exagerada àquela lesão. Então, teu organismo fica tentando cobrir aquela lesão, cobrir, e aí ele começa a formar um trombo muito maior do que era necessário. E aí esse trombo, ele fecha aquela artéria ou aquela veia. Então, ele gera trombose. Então, seria uma reação exacerbada a uma lesão do seu organismo, né? Tem pessoas que nascem com trombofilia, são aquelas pessoas que já tiveram, eu já tive um monte de trombose na perna, tive trombose no pulmão. Então, tem pessoas que abortam várias vezes bebês, que também é um tipo de trombofilia que existe. O cigarro gera muita trombose, a gestação, né? A pílula anticoncepcional também é um fator de risco. Então, muitas coisas são fatores de risco para a trombose, né? Que seria um trombo que você oclui alguma coisa no seu organismo. A gente até recentemente perdemos um amigo por causa disso. A minha dúvida que surge, a questão da trombose, é que ele sobe, ele anda pelo organismo, ele vai em qualquer lugar assim, Ele pode ele se pode ir, deslocar. mas aí ele é pequenininho, aí ele vai indo até que ele encontra um lugar que ali ele não passa, E aí ele faz ali ele faz o estrago. estrago dele. Nossa, é complicado. E pensando nessa questão da miocardite que você comentou, olhando para o coração, como é que eu consigo entender como funciona isso? A miocardite é a inflamação do músculo do coração. Hum, Então, ela vai pegar o músculo, ela não vai pegar aqui a ela não pega artéria. as veias. Isso, não, ela vai pegar o músculo. Então, ela pode pegar qualquer região dessa, que o coração, ele é um músculo, né? Certo. Então, ele pode pegar qualquer região ou a região toda do coração. Ele vai inflamar esse músculo do coração. E aí, inflamando esse músculo, pode ter uma inflamação muito leve, e isso não ter prejuízo nenhum, e pode ter uma inflamação muito importante, e a pessoa perder a força do coração, que a gente fala, né? Desenvolver Uhum. uma insuficiência cardíaca e desenvolver arritmias, desenvolver outras doenças, pela miocardite grave, por exemplo. Ah, então a miocardite a gente pode pensar que é inflamação do músculo mesmo. Seria isso. Isso, do músculo do coração. Não seria a válvula, não seria as artérias, seria o O músculo. músculo. Pensando tem muitas pessoas também que se expõem a atividades físicas extensivas, né? Vou aproveitar assim, ó. Eu fiz uma loucura, eu vou tirar uma dúvida. Eu fiz uma loucura de. Um amigo meu falou: quero correr na São Silvestre. Tá. Você não fez ainda. Hã? Não Não, eu vai fiz a fazer. loucura, eu já topei, ué, agora já topou. me lasquei com isso. E aí ele falou assim, vamos, e é 15 quilômetros, né? Então a gente tá começando a preparar para brincar com isso. Mas a gente vê muitas pessoas que se expõem à atividade física extensa, de repente não aquele negócio assim, mas que leva uma carga maior, e aí vem ter problemas. O que acontece com o coração nessa situação? Tem o coração do atleta, que a gente fala, que é aquela pessoa que faz muito, muito, muito exercício. Então, pensa que do mesmo jeito que você hipertrofia teu músculo do braço, você pode hipertrofiar o seu coração devido ao excesso de atividade física que você faz. Isso pode acontecer, que a gente fala que é o coração de atleta. O coração de atleta, geralmente a gente faz o diagnóstico fazendo o exame, a pessoa muitas vezes não sente nada, e a gente sabe que é de atleta porque
tem algumas coisas que chamam a atenção, né, do exame, e quando a pessoa para de fazer exercício, o coração volta ao normal. Então, ele atrofia, né, volta a ser o que ele era. Então, aí a gente sabe que é o coração de atleta. Então, isso seria os malefícios, assim, que a atividade física que é um malefício se a pessoa não for atrás e continuar com o coração muito hipertrofiado. Lembrando que isso não é todo mundo que acontece e são atividades físicas muito, muito, muito intensas, assim. Hoje tem o Ironman, né, que são 10 horas de exercício, 12 horas de atividade física intensa. A gente consideraria isso uma atividade física muito intensa que precisa de um treinamento muito grande, mas nem todo mundo que faz esse treinamento vai desenvolver esse coração de atleta, né? Por isso que é importante fazer o acompanhamento, porque você faz e você já vê, não, eu não tenho nada, né? Não desenvolvi nada e você pode continuar fazendo. Então você pode correr tranquilo. Isso, pode correr tranquilo. Se esse era Eu seu tava medo, rezando, vai falar Ele assim, ó, tava- não vai, entendeu? Que aí eu já ia fazer um corte e mandar pro meu amigo e falar, ó, tá vendo? É que orientação médica, lascou. Esse não vai Você não fez nenhum exame pra saber se você pode ou não pode? Vai que Ah, você vai. dá um piripaque lá. Só vai. Aí nós levanta do outro lado, sai andando do outro lado, fazer o quê, né? Até falando de Mas, exame, olha, só te interrompendo, eu tenho uma paciente de 94 anos credo. que Eu vou dar- o ano passado foi a 14ª São Silvestre dela. Deus, Olívio, você não Nossa. Quando morre ela não. foi na minha consulta, ela já tinha corrido 8 quilômetros. Ela chegou, acabei de correr 8 quilômetros. Jesus. Então agora é mais um incentivo para você, que você consegue correr a São Silvestre. Não, mas vai, corre, caminha. O importante é acabar, Oh, com entendeu? Tem que certeza. fazer os 15 Você tem o dia km. inteiro pra terminar. Não, acho que é 3 horas e uns quebradinhos. Ah, mas o mesmo negócio lá. acabando você chega. O importante é completar, né? O importante é completar a Lógico, prova, né? Essa é a ideia de... E pensando nessa questão da gente... A atividade física ainda é uma coisa que é muito comum, é o cara que não faz nada, né? Barriguinha de chope, que gosta de um racha de final de semana. E essa pessoa, ela se expõe, o fato do seu futebol, porque o futebol exige muito, né? O fato dela se expor tanto assim, é um risco pro coração? Porque é comum também ter infarto, né, da galera jogando bola. Olha, essa pergunta foi muito boa, porque o ano passado eles lançaram um artigo falando sobre os atletas de final de semana, né? E, e antes a gente acreditava que às vezes não faria bem. Mas não, na verdade, a gente coloca que 150 minutos por semana é o que todo mundo deveria fazer para ter uma proteção cardiovascular. E 150 minutos por semana é pouco, né? Vamos pensar bem, não é muito, né? Mas as pessoas que tentavam fazer esses 150 em um dia só, né? As lesões que elas tiveram foram mais musculares e não cardiológicas, assim. Não foi bom para a parte muscular, de articulação, né? De impacto. Então, eles se lesionaram mais. Mas para o coração, não teve impacto. Inclusive, para o coração, se você pegar esses 150 minutos e dividir em 2 vezes por semana e conseguir fazer, já é ótimo. Já mostrou que tem benefício. Legal, porque aí tem muita galera que infarta, às vezes acha que tá associado a isso, né? A gente falou de lesões já, joelho, tornozelo, do cara que só joga no final de semana, mas a questão do coração também é perigoso, O né? cara que joga futebol de final de semana é certeza que ele vai machucar. Mas vai certeza. É certeza. Parte muscular, sim, mas a parte do coração também era uma questão, né? Você achava que sim, eles viram que, na verdade, a lesão foi mais muscular mesmo do que cardiológica, que não teve impacto cardiologicamente, mas que se lesionaram muito. Porque a pessoa ela não se prepara, não prepara a musculatura para fazer aquele tipo de exercício, né? Exatamente. Então aí vai machucar. Para o sistema cardiológico, existe muita diferença entre o exercício aeróbico e o anaeróbico? Essa é outra boa pergunta. Eles lançaram o estudo o ano passado também, comparando os dois, né? O que eles perceberam? Eles colocam como atividade física intensa. Então, se a sua atividade física intensa você for uma pessoa que faz uma musculação com uma intensidade boa, esses 150 minutos vale para você que está fazendo a musculação, que é o que a gente sabe que protege. Se não, a musculação, ela faz muito bem, que são os exercícios resistivos, né, que a gente fala. O aeróbico, ele tem mais perda de peso para quem é obeso, só que os dois hoje se complementam.
Então, se você falar assim, eu só tenho tempo, se você falar pra mim, eu só tenho tempo de fazer uma coisa ou outra, qual você faz? Exercício físico intenso, né? 150 minutos de exercício físico intenso. Talvez o aeróbico seja um pouco mais intenso, né? Depende, tem gente que faz uma musculação muito intensa, né? Que você exige bastante. Mas hoje eles viram que é um exercício físico intenso. Agora, se você falar qual é o ideal é fazer os 150 minutos, por exemplo, de aeróbico e complementar com mais 2 dias de musculação. Esse seria o padrão ouro, assim, o perfeito. Que aí a musculação, a gente sabe que ela estimula a parte óssea, evita a osteoporose, ela tem muitos benefícios, né? Que antigamente nem se achava que tinham tantos, mas hoje a Sim. musculação mostrou que é muito boa também. A questão de queima de caloria, hoje se gasta muito também no anaeróbico, que é Uhum. puxar ferro. É, Depois, se você tiver um reloginho, você põe lá para você ver quanto que você vai gastar no Então, quando musculação. eu comecei E a depois você pega 1 hora e coloca ou na esteira ou na bicicleta, faz a comparação para você. comparativo, Mas deve fazer igual o que o Marcelinho falou, não. Se for para fazer aquilo lá, não Cara, começa. depois que eu falei naquilo na academia, minha vida acabou. Não tenho paz mais lá. Pegou porque veio uma vez, um amigo dele que é personal, veio o Marcelinho e a esposa dele. E, cara, eu comecei a falar, eu tô indo na academia desde 2020, não tinha resultado nenhum, não via nada. Mas eu ia lá só pra fazer também, passar o tempo, né? E aí ele falou assim, você tá punhetando seu treino. Falei, puta merda, acabou com a minha vida aqui no episódio. Falei, tá bom. E aquilo ficou mexendo comigo, eu cheguei lá na academia e falei pro personal um dia, falei, ó, muda meu treino aí, vamos ver esse negócio. E aí eu comecei a treinar, né? E aí, tanto que eu falei pro pessoal, falei assim, vou fazer aeróbico pra poder perder um peso. E aí ele falou, ó, treina a perna. Porque o músculo é grande, exige um treino intenso também, né? E aí isso muda bastante. E realmente o que você tá falando faz sentido. Às vezes você vai treinar a perna, você sai de lá suando igual tampa de marmita. Então, vale a pena, né? Tem essa questão de estimular. O treino de perna, ele estimula mais o coração do que a parte superior? Ou não? É que tudo depende do quanto você está acostumado, do quanto isso vai gerar um cansaço em você, né? Geralmente homem detesta treinar perna, né? Então, geralmente Tem o gente que homem tem se alergia. cansa, homem se cansa mais treinando perna e acaba que tem um gasto um pouco maior treinando perna. Então, depende muito do que você está adaptado a fazer, né? Do que você mais gosta. Quem gosta de treinar braço, que está acostumado, que às vezes treina com mais facilidade, né? Então tá mais relacionado à carga mesmo do que Isso. propriamente o músculo, né? O músculo. Se você for fazer um treino de perna correto, você vai gastar muito mais Muito. tempo do que você fazer o superior. Eu fico lá parecendo um aleijado, fazendo aqui, levinho, vou indo, vou aumentando, vou aumentando. Poxa, é porque eu operei o joelho ano passado e eu tenho uma artrose grave no joelho. Então eu sofro com isso aqui. Mas eu tenho que treinar a perna, porque Tem. se eu não tiver musculatura, eu não consigo andar. Exatamente. Basicamente é isso. Não ando. É Exatamente. sofrido. E até pensando em sofrimento, a gente tem uma grande questão. Não sei como a gente pode esclarecer isso, mas como distinguir que é um infarto de um peido preso? Olha, eu vou te falar, é muito. Tem a dor do infarto, que seria assim, a dor típica, né? Que você fala a dor do livro. Você abre o livro, você lê infarto, vai ser essa dor, né? É. É aquela dor que você tem geralmente desencadeada aos esforços, não é em repouso. É uma dor que não está associada com a alimentação. Você está fazendo alguma coisa rápida, de repente vem aquela dor. É uma dor que você não localiza, né? Você não sabe falar, ó, é aqui. Não, é uma dor que a gente fala que fica com a mão espalmada, o paciente não sabe te falar aonde que é, a pessoa sua frio, é uma dor muito intensa, né? Irradia para o braço, irradia para a mandíbula. Então é uma dor que chama muita atenção. Agora, as pessoas que, eu tô com gases, né? Já é aquela coisa, aquela dor que te irrita, que fica o dia inteiro, que a pessoa fica o dia inteiro falando, tô com azia, aquela sensação de mal-estar, Sim. tudo. Porém, a gente não pode esquecer que tem pessoas que têm sintomas atípicos de infarto, principalmente mulheres, pessoas idosas e os diabéticos, né? Então, muitas vezes eles têm uma dor no estômago, né, na região epigástrica, só que são dores que têm um comemorativo grande, né? E a pessoa geralmente não tem uma dorzinha, geralmente são dores importantes, assim, que chamam atenção. Mas eu sempre falo, gente, na dúvida, não custa nada procurar um pronto-socorro, fazer um eletrocardiograma, né? E explicar como que é a sua dor, dependendo do caso, tem que coletar exames para descartar totalmente que seja. Então, é importante, assim, você sempre buscar, assim, ajuda, né? Nunca achar, não é nada, não é nada, né?
Tava até comentando contigo antes, teve um caso de um amigo, o Fernando até conhece ele, e ele achou que era, e não, tava tendo um infarto mesmo, né? O negócio era muito pesado. E a questão do infarto, eu já escutei falar, não sei se é verdade, na verdade ele dá sinais antes, dias antes de que vai acontecer. Realmente é isso? Tem algum sinal que, ó, tipo assim, ó, tô começando a infartar. O corpo dá algum sinal Não. pra gente? É assim, geralmente algumas pessoas têm angina, então a pessoa, antes de ter o infarto mesmo, ela começa a ter dor no peito quando ela vai fazer um esforço, aí ela para de fazer o esforço, a dor desaparece. E aí ela começa a aumentar essa, né, essa frequência da dor, a durabilidade da dor, e aí de repente vem a dor que não passa. Ah, agora ela infartou. Só que também tem a pessoa que não sentia nada, e que aí de repente vem a dor logo de cara. Então, não é todo mundo que tem essa característica de angina, né? De começar a ter uma dorzinha antes, que vai piorando, e de repente vem a dor forte. Não é todo mundo. Tem gente que já abre o quadro do infarto com a primeira dor. Como que é essa dor e onde que ela se localiza? Ó, a dor do infarto, geralmente, o paciente não consegue localizar um ponto, né? Então, às vezes, quando eles vêm falar, eu tô com esse ponto aqui doendo, quando eu aperto, dói, isso fala muito contra infarto, fala a favor de ser osteomuscular. Geralmente, a dor do infarto, ele fala assim, é uma dor espalmada, que a gente fala, o paciente abre a mão e fala, tá doendo tudo, a dor vai pro braço, a dor vem pra mandíbula, geralmente a pessoa chega incomodada no pronto-socorro, ela chega pálida, ela chega transpirando, sabe, que aquela suando frio, você percebe que a pessoa não tá bem, assim, ela tem cara de dor, né, geralmente. É isso que, para se identificar melhor, esse tipo, ela queima ou ela É, dói como se eles falam que é tivesse. tipo, tipo aperto, na verdade, queimação ou aperto, é como se tivesse um peso no seu tórax, né, a dor. Porque, ó, se ele falou assim, poxa, pode, será que dá sinal? Não Não necessariamente. necessariamente. Cara, Tem o pessoas. negócio pode chegar e bum. Pode. Então, geralmente dizem que é o braço esquerdo também é para onde irradia essa dor, né? Já ouvi falar, não sei se é isso mesmo. Pode pro É, braço direito também, não tem um negócio pré-definido. não. Essa questão do músculo em si, cara, o corpo é um bicho engraçado, né? Você não consegue definir nada, ó, é isso, é aquilo, né? Cada um Não. reage de um jeito. Tem doenças que dão sinais, tem doenças que não dão. Pensando em sinais, assim, se a gente ficar caçando, acaba não achando. E a pessoa cai dura ali e tem a morte súbita. Pensando em sinais, a gente está falando da pessoa que do nada tem. Por que que o jovem, quando tem um infarto, não dá tempo de socorrer? É, assim, é que o jovem pode ser que ele não. O idoso, às vezes, ele já tem mais tempo de placas no coração, então, às vezes, a gente fala que ele tem mais circulações colaterais. É como se o coração já tivesse se adaptado a ter menos oxigenação, e o jovem muitas vezes não. Mas isso também varia muito dos eventos, né? Jovem tem, por exemplo, muito infarto relacionado com o uso de cocaína, que aí é um tipo de infarto que trombosa coronária, então realmente aí dificilmente dá tempo, né? Que a gente vê muito na televisão, Sim. esses, né, pessoas da mídia, cantores, né? Assim, às vezes que tem essas mortes súbitas, tudo, que aí falam, infartou, né? Então tem o jovem, ele tem várias causas, né? Por trás do evento, né? Do infarto. Seria então um exemplo. O coração dele, por ser um pouco mais forte, o impacto também É, é mais mais forte. ou Seria menos isso. isso. Ele não tem tantos ramos colaterais, assim, que a gente fala para oxigenar. Uma vez que ocluiu, o teu coração não está adaptado. O idoso, ele tem mais tempo para se adaptar com essa possibilidade de ter menos oxigênio. Seria mais ou menos isso. Qual a diferença de ataque cardíaco e parada cardíaca? Ó, ataque cardíaco é uma palavra, acho que o pessoal fala sobre infarto, né? Uma palavra leiga para falar que a pessoa infartou. A parada cardíaca é quando o coração da pessoa parou de bater. Ela teve uma parada cardíaca. Ela é como se fosse uma morte que ela teve. Aí, se a pessoa reanimar e voltar, a gente fala que é uma morte súbita abortada, né? Tipo, então, a parada cardíaca é quando seu coração para mesmo. Então, o ataque eu poderia dizer que é uma falha do É, coração. uma falha. Eu li sobre isso daí e falei, mas que diabo que seria essa diferença na prática? Ficou fácil agora, né? Basicamente, um é a falha e o outro Parou. parou. Parou 100%, já era. Deus o livre. Pensou? Diz que a dor é muito forte, né? De quem tenha
esse negócio da parada aí, o próprio infarto mesmo, tem gente que até faz cocô na roupa, né? Ah, O não, é negócio forte. E quando acontecer, vamos lá, não vamos falar da parada cardíaca, vamos falar, morreu, em tese, né? Que ainda pode ser reanimado. Mas no caso de um ataque cardíaco, o ataque cardíaco eu posso falar que é infarto. Isso. O que a pessoa que estiver junto com a pessoa infartando deve fazer? Tem algum socorro que ela pode fazer, além de ligar para o SAMU, joga dentro do carro, joga debaixo do chuveiro? O que que pode fazer? Levar para emergência o mais rápido possível, a mais perto que tiver para fazer um eletro, o paciente ser estabilizado. O que você pode fazer para ajudar é levar ela para um serviço, né? Agora, a parada cardíaca, você tem que pedir por ajuda, a pessoa vai estar no chão, ela vai ter parado o coração dela, e aí tem os desfibriladores, tem locais que tem, né, que tem treinamento de desfibrilador, por exemplo, academias, algumas aqui em Rio Preto tem, aeroporto, esses lugares grandes, geralmente tem esse desfibrilador que aí alguém que está capacitado, não necessariamente médicos, tem outros profissionais de saúde que também são capacitados, conseguem fazer massagem cardíaca e podem, pelo menos, ajudar o primeiro atendimento, né? Que aumenta um pouco a chance da pessoa. Porque no infarto não necessariamente a pessoa paga, então. Exatamente. O infarto, às vezes, a pessoa só tem a dor. Ou, às vezes, ela tem a dor e logo em seguida tem uma parada, né? É uma informação que as pessoas não sabem. Parece besteira falar a diferença entre ataque cardíaco ou parada cardíaca, mas o procedimento porque no ataque cardíaco, no infarto, a pessoa está sentindo sintomas, corre para o hospital. Na parada não dá tempo para levar, você tem que pedir ajuda Exatamente. para que venha o SAMU ali e faça o procedimento de reanimação, né? Uhum. Eu lembro daquele jogador do São Caetano lá, que O de repente Serginho. ele, pum, o Serginho. Serginho. Ele Não teve deu a nem parada cardíaca, né? Porque No ele, meio do jogo. tum, e Caiu. não ressuscitou. Não tem o que Eu não me fazer. lembro, mas naquela época eu acho que não era obrigatório o desfibrilador. Como é que é? Desfibrilador. Desfibrilador. Ah, Travou. isso aí. Acontece. Acontece. É, Não era, tenho certeza, não era obrigatório, assim como também não era obrigatório a ambulância ao lado no do campo. estádio, Ela ficava fora, ela não ficava ao lado do campo. Isso na época gerou muita repercussão, É. exatamente por esse ponto que fala Na verdade, precisa acontecer algo para que seja para que seja feito. A Porque verdade é essa. também, se você parar para pensar, nunca teve um episódio. Para que fazer? Isso. Para que deixar uma equipe de médicos e tudo mais? Precisou acontecer para eles. Não, agora a gente tem que evitar outros casos. Isso é uma situação bem complexa, né? Pensando nessa questão do coração, você comentou sobre a questão da veia entupir e tal. Qual que é a diferença? Tem stent que fala, né? E Isso. qual que é o outro procedimento que o pessoal coloca no coração? A ponte de A safena. ponta de safena. Qual que é a diferença de um para o outro? É que geralmente a ponte de safena você tem que fazer a cirurgia cardíaca, então tem que abrir o peito, né, para você poder colocar essas pontes pro coração. E o stent é uma molinha que você vai por cateterismo, vai e coloca. Então, vamos supor que você tenha muitas artérias entupidas quando você faz o cateterismo, em várias localizações diferentes, e que não daria para tratar com o stent. Aí, nesses casos, tem que fazer a cirurgia cardíaca, que aí você vai colocar a ponte de safena para você voltar à perfusão desse coração que está com menos oxigenação pelas doenças, né, pelas placas. O stent é quando geralmente a pessoa tem 1, 2 lesões, 3, assim, e lesões localizadas que você consegue tratar só com uma molinha. Mas nem sempre é possível. O diabético é mais difícil tratar só com stent, dependendo do caso. Você consegue só demonstrar pra gente onde que é colocado o stent? Ele é dentro da dentro dessa artéria. Então, aqui tá essa artéria, são várias artérias que a gente tem. Então, ele vai entrar com o catéter entra pela perna ou pelo braço, sobe até chegar no coração, ele vai injetar contraste e vai ver aonde está falhando. Nesse lugar que está falhando, ele vai entrar com esse fio, né, guia, e aí ele vai colocar esse stent, que é uma molinha, dentro. Aí ele abre. Aí ele já passa o contraste, já vê que voltou bonitinho o sangue e tira. E aí aquela artéria que estava fechada, ela fica aberta por conta dessa molinha.
Essa molinha não escapa, não. Se você tomar os remédios certinho, né? E cuidar certinho, tem tudo pra não escapar, né? É, Tô porque se brincando. escapar também. Não, escapar ela não escapa. O que pode acontecer, ela pode ocluir. Ela pode, do mesmo jeito que a tua artéria desenvolveu a gordura, ela pode também, novamente, encher de gordura ou de trombo, né? Por isso que o cuidado pós um stent tem que ser grande, de tomar a medicação certa, de procurar os médicos, fazer o acompanhamento certinho com o cardiologista. E os efeitos da pressão alta no coração? O efeito da pressão alta seria você ter que fazer muita força para ejetar aquele sangue, né? Então, a tua pressão aqui do braço, vamos supor, ela tá muito alta, o teu coração tem que fazer muita força para conseguir levar o sangue, né? Como se tivesse uma força contrária empurrando ele e ele tendo que fazer força para empurrar de volta, né? E essa pressão alta, ela pode fragilizar os vasos, então pode dar aneurismas na cabeça, ela pode agredir os vasos do rim, a pessoa evoluir para uma insuficiência renal e perdendo a função do rim, né? E até fazer hemodiálise um dia por conta de uma pressão sempre alta. Só que é o que eu falo, não é uma pressão alta um dia, medir um dia, só hoje tá alta. Isso não vai fazer mal para você naquele momento. O problema da pressão alta é a pessoa que é sempre hipertensa por muitos anos e não sabe que é hipertensa. Então, essa pressão diariamente alta vai lesando os órgãos, né? O coração é um deles. Tem alguma... A pressão alta, ela gera algo que identifique ela no começo? A pessoa começa a passar mal, é falta de ar? Olha, infelizmente, tem pessoas que sentem uma dor de cabeça, alguma coisa, e a pessoa já fala, nossa, tem alguma coisa estranha, mede a pressão tá alta, mas tem gente que tá lá com a sua pressão de 20, né, 200 de sistólica e não sente nada. Então, por isso que é tão importante a aferição de pressão. A gente fala que a partir dos 3 anos de idade, a criança já tem que medir a pressão, e depois, anualmente, alguém tem que medir sua pressão, né? Caramba, mais uma coisa que você não sente nada e você pode... Eu estava conversando com um colega ontem e ele falou disso daí. Ele fez o Holter e atestou à noite, a hora que ele estava assistindo o filme, que a pressão dele estava em 20. Ele não estava sentindo nada. Esse é o perigo. E aí vem um outro problema. Começa a tomar remédio aí, sem data para parar de tomar esse remédio, né? É que a pressão, ela tem componente genético, que é muito forte também, né? Ter os seus pais hipertensos. Ao contrário que as pessoas pensam, né? Ai, o que será que mais faz abaixar minha pressão? A perda de peso abaixa mais a pressão do que você tirar o sal da tua alimentação. Então, perder peso é o que mais baixa uma pressão arterial. Claro, a pessoa que é genética, que é magra, essa pessoa, infelizmente, vai ter que tomar remédio para pressão o resto da vida. Agora, tem pessoas que têm os hábitos de vida ruins, como o colesterol, você muda os seus hábitos e às vezes você normaliza a sua pressão. Falamos da pressão alta, e a pressão baixa? Bom, eu sempre brinco assim, gente, antes baixa do que alta, é a pressão. A pressão baixa, não... o que ela causa de problema, na verdade, é que você não se sente bem, muitas vezes, né? Na hora de levantar de repente, às vezes dá aquela sensação que a vista escurece, a pessoa às vezes tem desmaio, porque a pressão cai, mas não faz mal para a sua saúde a sua pressão ser baixa, é melhor ela ser baixa. Mas também é necessário tomar remédio para que ela seja controlada ou não? Não existe remédio para aumentar a pressão. Não. Só, claro, no hospital, às vezes a pessoa tá com uma infecção, que a gente fala choque, aí são outra situação, que aí ela tem que ficar internada, ir para UTI, usar medicações que melhoram a pressão, mas é por outras circunstâncias. A pessoa que é hipotensa, que tem uma pressão mais baixa, não tem nada para fazer. O que a gente fala é para se hidratar bem, que às vezes essas pessoas não bebem água. Aí tem mais chance de passar mal por ficar desidratada, que sente mais que a desidratação, pela pressão ser mais baixa. Quando fala, eu já ouvi falar da pressão baixa, colocar sal, né? Embaixo da língua para dar uma. Se estiver passando mal, Se na estiver hora. caindo, né? Colocar a perna pra cima, se a pessoa cair, né? Colocar a perna dela pra cima também ajuda. O sal funciona mesmo para subir a pressão. Melhora. A Sal pessoa. embaixo da língua, Não, né? se você não estiver sentindo nada, medir tua pressão, se já tiver pressão baixa, tá 9/6, você não precisa fazer nada. Agora, se você estiver passando mal por conta da pressão que estiver baixo, sal ajuda, Gatorade ajuda bastante, que o Gatorade tem sódio, né? Bem isotônico, ajuda também. Aí, Roberto, aí você pode comer teu X-tudo. É bom.
Um lanchinho é bom, né? Cai bem. Falando agora, só pegando o Roberto de novo. O doce, ele aumenta ou diminui a pressão? O doce não tem impacto na pressão, ele tem impacto no açúcar do sangue, que seria a glicemia, o risco de diabetes. Agora, quando você come muito doce e engorda, aí vai ter um impacto na pressão pela obesidade, não o doce em si. Não, mas eu falo no dia. Por exemplo, eu vou comer agora uma barra de chocolate. Ele altera ou não altera a Não, pressão? não É, altera, não sei. tem relação. Tem algum tipo de alimento que ele, vamos tirando o sal, que ele aumenta ou diminui a pressão? Não, tudo que tem sódio aumenta, azeitona, Então é tudo ligado ao ao sal. sal, tudo ligado ao sal. Tudo que tiver E- sódio. É, Pensando nesse ponto, agora eu vou fazer uma pergunta pra lá de polêmica dos... O cara teve um infarto, né? Aí fez tudo lá, beleza, tá vivo. E aí ele quer dar uma impressionada na nega e ele toma um Azulim. Ele pode tomar? A pessoa que teve infarto pode tomar um Azulim pra hora da festa ou não? ó, pode, na verdade, é assim, É a mesma coisa lá do estimulante que eu falei, É, né? na verdade, é assim, né? Hoje em dia tem vários tipos, né? Tem o Sildenafil, que é o Viagra, que todo mundo conhece, tem a Tadalafil, que é que ele tem uma ação mais prolongada. O que não pode, né? É misturar ele com os nitratos que a gente fala. Então, algumas pessoas que são cardiopatas, que já infartaram, tomam alguns remédios, que é o monocordil, o isordil. Essa mistura dos dois não pode, né? Mas nem todo mundo que infartou toma esses nitratos. Então, a contraindicação seria você ter alguma cardiopatia muito grave, ter a sua pressão muito baixa, e claro, né? Você não pode fazer nenhum tipo de esforço físico, né? Então, você não pode tomar medicação e fazer esforço físico, estaria relacionado a isso. E você não pode ter interação medicamentosa com nitratos, que a gente fala. Então, a pessoa que já infartou, se ela usa esse remédio, ela não pode usar o Viagra. Mas fora isso, não tem problema, né? Desde que ela respeite o tempo, né? Depende dos tipos de infarto, tem toda uma recuperação cardiológica, mas não associada ao remédio em si. Existem quantas formas de infarto? Ó, existem várias. A nossa classificação tem 5 tipos de infarto. É bem complexo, mas uma maneira de ficar fácil é o infarto que a pessoa não tem lesão na coronária, que a gente fala que é o infarto de coronárias normais, que tem algumas causas muito específicas, e tem o infarto normal. Esses 2 tipos, assim, é o que mais importante para as pessoas saberem. Tá. Tem alguma pergunta? Vou ler alguns Então, comentários. Pessoal do aqui. chat aí, manda pra nós. Chegou 1h15, deixa a doutora tomar um pouquinho de água. Doutora Carolina Saad. Primeiro comentário, né? Não vejo a hora de começar. Ela Muito publicou bom. antes mesmo de começar. A Maria Silvia, a Cidinha, a Carolina, excelente médica, excelente profissional e ser humano. Batendo palmas. A Maria Silvia falando, melhor dar diabo verde quando nasce. Que diabo que é isso na diabo verde aqui? Diabo verde é pra desentupir pia. Então, eu Privada, tava pensando essas nisso, coisas, né? né? Tem isso também? Ah, porque diabo verde pra mim era negócio de jogar pra desentupir as coisas. Fernanda Arroio Hassen. Batendo palma, linda e competente. Mais esclarecedor impossível. Gustavo Benetti. É comum confundir os sintomas de refluxo com um infarto? Comigo aconteceu e fui parar na UTI e era refluxo. Pode acontecer, sim. O refluxo, né? Quando ele tá muito intenso, às vezes a pessoa tem espasmos, a gente fala no esôfago, e dói muito. É uma dor que parece muito a do infarto, ela é muito forte, e a gente, infelizmente, descobre fazendo ou um cateterismo, que aí depois você faz e percebe que a pessoa não precisava, né? Ou quando faz uma endoscopia, e aí você vê que o problema, na verdade, estava no estômago. Mas se a pessoa tem uma dor muito característica, mesmo se o eletro dela não vier nada e os exames de sangue não vierem, muitas vezes a gente acaba fazendo o cateterismo cardíaco, que é o exame mais esclarecedor, né? Que a gente consegue tirar a prova de realmente o que a pessoa tem, e aí vem normal. Aí a gente vai buscar outras causas, né? Que deve ter sido isso que aconteceu com ele, por isso que ele deve ter ido para UTI, e aí depois descobriu
que era as outras causas. A gente tenta descartar o que é mais grave, né? E o que é potencialmente fatal. Então, a gente descartou o infarto e depois vai pesquisar as outras causas, né? Herpes zoster dá muita dor no peito, que às vezes pode parecer infarto, e aí aparecem as lesões. Então, tem várias dores, assim, que são fortes e que pode parecer dor Como no que peito. chama? Herpes zoster, vocês já ouviram Não. falar? É como se fosse o herpes, mas ele dá em ramos, assim, de nervo. Então, às vezes, ele pega alguns nervos, sai aquelas vesículas, igual de herpes mesmo. Também mimetiza muito o infarto. Eu lembro que eu tive uma úlcera e me deu uma dor bem forte aqui. Tive úlcera, gastrite e esofagite. É E bem também forte. tava com esse inferno, esse refluxo. E era bem aqui, E dói muito, né? Isso A Nerli Saad, boa noite, prima. Fátima Helena Saad. Parabéns, doutora Luísa. Muito importante essas explicações. Tá vendo? Minha família tá toda É, presente. Antônio Melen Saad. Muito bom, Luísa. Parabéns. Gabriel G. Santos. Orgulho sempre. Nasceu para dar aula igual o pai. Ah, esse é meu marido, né? Ah, seu marido? É. É porque está Gabriel G. Santos. Então, e ele não se identificou também. Pensando na. Deu aí? Passou de Sim, todo sim, mundo? sim. Tá. Para vocês estiverem acompanhando, se quiser mandar mais alguma pergunta, alguma dúvida ou acrescentar, também pode mandar aí pra gente, tá? Que a gente passa aqui para ela. E pensando no universo ali que você lida com o pessoal na UTI, o que você mais escuta dos pacientes pós-operatório ali? Vou mudar estilo de vida, me arrependo disso, me arrependo daquilo. Quais são as queixas mais comuns, as mudanças mais comuns que eles falam, né? Assim, a gente tem os dois lados, né? A maioria dos pacientes, o que a gente percebe é que às vezes eles já precisavam operar e aí eles não queriam e a pessoa fala, não, eu não vou. Até começar a ter as complicações, aí ela fica desesperada, ela muda de ideia, ela quer operar, por isso que eu falo que a gente tem que respeitar, mas a gente tem que esclarecer bastante, né? Quando você faz a opção de não fazer uma cirurgia ou não tratar, que tem as consequências disso, né? E a maioria deles querem mudar, a gente pega muito, o cigarro eu acho que é um ponto muito forte, assim, porque a pessoa sente muita falta quando ela tá lá na UTI, ela faz às vezes até abstinência ao cigarro, né, e então eles sofrem muito de ficar sem o cigarro, mas aí depois também que passa, eles já falam, não, eu não quero mais fumar, eu prometo pra mim que eu vou mudar, então assim, eu pego uma fase que todo mundo quer muito mudar, né? E também tem as pessoas mais pessimistas, né? Que falam, já aconteceu isso, agora também, eu vou fazer o que eu quero, né? Mas Vou morrer mesmo, agora vou aproveitar a vida. isso, aí tem muito disso, mas a maioria, a grande maioria quer mudar, quer viver, né? Quer mudar os hábitos de vida, realmente se arrepende, fala, eu larguei essa porcaria de cigarro, se arrepende de nunca ter ido fazer um exame, então a maioria se arrepende um pouco dos hábitos de vida. Porque o procedimento de recuperação também não é nada simples, pelo que eu estou percebendo, né? A pessoa vai levar meses aí, de repente não pode nem fazer uma atividade física, que eu falo, até relação sexual, o cara tem que ir de leve, tem que ser fofo, senão cai duro. Se dá uma puxada, pensou? Tudo que você vai andar, você tem que andar devagar, O pós é muito cuidadoso, né? E já aconteceu de paciente não ter esses cuidados e quais são os prejuízos para quem ignora o pós-operatório, né? Olha, já teve muito, né? O pós-operatório tem todo o cuidado de medicamento e tem todo o cuidado que não pode ser. Você acabou de abrir o seu externo, que é o osso do peito, né? Então você não pode fazer força para levantar, você não pode dormir de bruços, tem muitas coisas que não pode fazer também em relação à cicatrização. E aí faz errado, volta, abre, às vezes volta com o externo meio aberto. Nossa. E aí tem que ir pro centro cirúrgico de novo, então assim, É cortado algum osso aqui? serra o osso, né? Você serrado e abre. serra com uma serra e abre, né? E depois você passa um fio de aço para você poder colar um no outro. É um lado no outro, mas aí são 2 meses de recuperação total para esse osso estar totalmente consolidado, né? E aí você ter uma vida normal, né? Mas até esses 2 meses tem todos os cuidados, né? Mas não é todo mundo que tem medo e cumpre os cuidados, não. Poxa, só de pensar já dá até arrepio, né? Agonia. Mas também tem aquela questão, ou você faz ou você vai voltar para lá, né?
muito Então, é complicado. todo caso, né? Pode. Existe risco maior entre homens e mulheres? Homens têm mais riscos de infartar do que mulheres? Ou É não assim, existe qualquer diferença? geralmente, antes da mulher entrar na menopausa, antes do climatério, o homem tem mais risco de infarto do que a mulher. Depois que a mulher entra na menopausa, ela e o homem se igualam de risco. O hormônio feminino, ele tem uma certa proteção cardiovascular. Quando a mulher entra na menopausa, os hormônios femininos caem, né, pela menopausa, aí elas perdem essa proteção. Elas têm o mesmo risco de um homem para infartar. É muito difícil, pelo menos que eu me lembre aqui, de uma mulher ter infartado. É, É, eu, tem isso da idade e tem as mulheres, elas se cuidam mais. No geral, a mulher, ela é mais cuidadosa. A mulher já está acostumada, né? A ir no ginecologista todo ano, desde jovem. A mulher, ela é mais preocupada. A mulher, ela segue mais à risca quando você orienta alguma coisa. Não tô falando, né, assim, não tô generalizando. Tem muitos homens que são muito preocupados, que se cuidam muito. Mas, no geral, acho que a mulher, ela é um pouco mais cuidada, assim, ela cuida um pouco mais da saúde do que os homens, assim, o homem fala, pra que eu vou lá? Vou caçar rolo? Quem vai no médico quer caçar doença, né? E aí Tem acaba, também tem isso, essa né? questão, tem o preconceito do homem de não querer investigar, É. porque vai que. o homem é mais medroso, eu acho. Também, né? Ele tem medo de encontrar alguma coisa, né? Vai Não, que, o né? homem é medroso relacionado a tudo. Tudo. É. Injeção, exame. Bom, o homem não gosta de sofrer, né? Mas a É, mulher, pelo contrário, faz de tudo. Ah, vou sofrer, não tô nem aí. Vai lá e faz, tipo, depilação, essas coisas aí. Que sofre. Os procedimentos para elas são mais fáceis, né? Porque tá desde novinha tendo esse Ah, contato mas mesmo e assim. o homem eu sou não, do grupo do cagão também. eu dou risada. O meu marido é urologista, e aí ele conta que entra no consultório uma mulher com cólica renal, é a mulher toda contida, pálida, com a mão na barriga, assim, com dor, né? E quando entra o homem, ele já entra na cadeira de rodas, já desmaiado com a cólica renal, né? Então, a reação à dor é muito diferente também, né, Eu do tô homem e da mulher. lembrando de algumas perguntas que nós fizemos aqui com a sua irmã. Eu não sei se tem alguma relação ou não, mas alguma doença do coração, ela também pode afetar o sistema central na questão de gerar demência ou alguma doença cognitiva, ele acaba afetando? É que quando você tem alguns tipos de AVC, eles vêm de trombos que estão dentro do coração. Então, às vezes, você tem alguns trombos que se formam dentro do coração, e aí esses trombos, eles são jogados na aorta, né, que é o nosso vaso principal, e aí vão para o cérebro, e aí podem gerar demência vascular, né, que é um tipo de demência que é causada por doença vascular, que seria o AVC, né? E aí a causa poderia ser cardiológica. Então, o coração, ele é interligado com todo o organismo, né? Com tudo. Então, que loucura. então o infarto ele pode gerar, tá? Agora minha curiosidade que veio. O infarto ele pode gerar também um AVC? Ó, não assim que o infarto gere o AVC, mas a pessoa que tem o infarto, ela tem mais chance de ter AVC. Então, não que uma coisa cause a outra, mas uma predisposição a ter doença vascular do coração é uma predisposição a ter doenças vasculares nos outros locais, né? E o infarto ele deixa ou não deixa sequela? Ele pode deixar sequela e ele pode não deixar. Depende de quanto tempo você chega no lugar. Então, vamos supor, nossa, tem gente que mora em umas cidades pequenas que não tem serviço de hemodinâmica, essas pessoas que seria o serviço de cateterismo, né? Essas pessoas infartam até elas teriam acesso ao serviço que vai fazer com que aquela artéria abra, demorou muito tempo. Então, a gente fala que o músculo, ele vai durar o tempo que ficou sem oxigênio, conforme maior o tempo, mais difícil vai ser você conseguir recuperar aquele músculo, né? Então, a pessoa que tem um acesso rápido, já diagnosticou infarto rápido, já foi para hemodinâmica rápida, ela tem muitas chances de não ter sequela, de abrir aquela, reperfundir a artéria, que é o que a gente fala, o oxigênio já irrigar o músculo e a pessoa não ter sequela do coração. Então seria, por exemplo, no caso de um AVC que paralisa um lado do corpo, seria no AVC, no infarto não.
Como assim? Não entendi a pergunta. O AVC, ele gera algumas sequelas. De, por exemplo, paralisar um lado do corpo. Ah, sim. O É, infarto, não. o Não AVC. necessariamente. Exatamente. O AVC também tem alguns tipos de AVC que são AVCs hoje que faz trombólise, que a gente fala, né? Que é um AVC que eles tentam jogar no seu organismo uma substância que dissolve o trombo. E aí, se a pessoa chegar muito rápido, dentre as primeiras 3 horas e meia de que ela ficou paralisada, ou 4 horas e meia, né, dependendo do caso, se ela se enquadrar em alguns critérios, ela pode fazer essa trombólise e diminuir muito a chance de sequelas. A sequela vai aparecer, então, em razão do tempo. Isso, Em razão do perfeito. tempo, tá. E pensando, a gente tava falando do infarto, homem, mulher, essas coisas, os sintomas no infarto, no homem e na mulher, são diferentes ou não? Isso não tem correlação sexo, idade, nada disso? Geralmente, o que pode acontecer, a mulher pode ter sintomas mais atípicos, que a gente fala, que é nem sempre dá aquela dor típica. A mulher pode ter, às vezes, uma dor que é mais no estômago, uma dor um pouco diferente. Pode acontecer dela ter essa dor que não é tão típica de infarto. Mulheres e diabéticos e idosos, eles podem ter uma manifestação atípica de infarto. Tá, então atípico, só para quem chegou depois que você explicou, é pessoa que sente dor no peito, né, em geral Isso. aqui, que é a mão aberta assim, né, que não sabe definir onde é. Isso. E aí os atípicos seriam na região do estômago, é isso? Isso. Nessa outra região. O que é muito importante que eu sempre oriento meus pacientes é assim, aquela dor chata que você fica um dia inteiro com aquela dor, fala muito contra ser infarto, porque um infarto para durar uma dor do dia inteiro, a pessoa, ela procura emergência, alguma hora ela vai procurar. É muito difícil uma dor de infarto que dura o dia inteiro e a pessoa consegue ficar. Tranquilo Então, assim, né? geralmente, é uma dor que ela não vai dar um dia inteiro, ela dá uma dor muito intensa por 30 minutos, 40 minutos, né? Então, essas dores que ficam indo e vindo o dia inteiro não chama atenção para infarto, né? Essas dores também que na hora que você palpa, dói, que mexe o pescoço, piora, mexe o braço, piora, tudo isso fala contra. Tá. E você comentou agora há pouco que nós precisamos fazer uma média de 150 minutos de atividade por semana. Para quem já sofreu o infarto, tá nesse processo de recuperação, tomando remédio e tal, existe uma atividade física que é melhor nesse processo de recuperação, que ele possa fazer, por exemplo, uma caminhada, uma bike, uma piscina, alguma coisa assim? Ó, depende do tamanho do infarto, depende se deixou sequelas ou não, né? Tudo isso vai depender. A gente orienta muito a caminhada, muito. A caminhada é um exercício muito bom para todas as pessoas, né? E a caminhada é uma coisa que você vai no seu ritmo, se você percebe que você tá cansado, você mesmo para, mas não tem uma coisa que seja melhor ou não. Acho que a caminhada ela é mais acessível, né? A bicicleta, por que que não é tão interessante? Que essas pessoas geralmente tomam remédios para afinar o sangue, né? Então, se tem uma queda na bicicleta, usando essas medicações, né? Pode ter sangramento, pode ter algumas questões. A gente não orienta muito bicicleta para quem acabou de infartar, mas por esse motivo também. Esse uso de remédio para afinar o sangue, até que ponto ele é bacana e até que ponto ele pode passar a ser prejudicial ao coração também? Tem pessoas que têm o sangue muito fino, né? Tem alguma correlação disso ou não? É que esses remédios, eles fazem com que o seu stent, você acabou de colocar um stent, por exemplo, ele não oclua de novo. Então, tem um lado bom que vai proteger o seu coração. E tem um lado ruim que aumenta o seu risco de sangramento, né? Quanto mais idosa é a pessoa, tem outros fatores que façam com que o risco dela de sangramento seja maior. Mas a gente sempre considera o risco do reinfarto pior. É pior a pessoa reinfartar do que ela sangrar. Então, é mais fácil você entrar com a medicação e se ela tiver algum tipo de sangramento grave, a gente suspende, do que você não entrar com a medicação. Ah, legal. E O sangue grosso, tem uma pergunta para fazer sobre isso. Normalmente as pessoas que fazem uso de anabolizantes e tal, o sangue engrossa. É a ferritina, alguma coisa assim? Na verdade, é porque quando é o efeito protrombótico, né? Tem algumas coisas que geram um efeito que, como não é que fala o sangue grosso que a gente fala, é uma maneira assim generalista de falar, mas na verdade é porque você tem mais predisposição, igual quando você usa anticoncepcional.
você tem mais chance de ter tromboses do que a população que não usa. E o anabolizante entraria no mesmo pensamento, você tem mais chance de ter eventos trombóticos, né? É um hormônio. A ferritina pode aumentar com anticoncepcional, o colesterol pode aumentar também. São outras coisas que o anabolizante pode fazer. Então, quem tem a ferritina alta pode também ter problema de infarto, essas coisas. É que a ferritina, ela é um marcador inflamatório. Então, vamos supor, tem pessoas que têm a ferritina alta genética e tem pessoas que ela vem acompanhada de síndrome metabólica, que a gente fala, é a pessoa com hábitos de vida ruim, que tem a ferritina alta ou geneticamente. Qual que é o problema da ferritina alta? Ela pode se depositar no fígado, ela pode se depositar no coração, então aquele excesso de ferro pode se depositar nos lugares. Mas a maior parte das pessoas que têm a ferritina alta, a gente orienta mais mudança de estilo de vida mesmo. E as pessoas que já têm a vida saudável, que têm a ferritina alta, a gente considera muito que é da pessoa, que é da parte genética, então a gente acaba não valorizando tanto. E é tabu a questão da aspirina? Realmente ela evita problemas cardíacos? Ó, quando ela é indicada corretamente, ela é fundamental, né? Que hoje em dia caiu muito das indicações. Antigamente, se você era diabético, o pessoal já passava aspirina, já se achava que tinha benefício. E hoje já se viu que não. Mas a partir do momento que você já teve um evento, então, eu já tive um infarto, eu já tive um AVC, ela se torna fundamental para o seu tratamento. O que ela é? Como que ela age no organismo? Ela inibe a agregação plaquetária. Então, o trombo, quando a gente forma um trombo, a gente tem plaqueta, a gente tem vários fatores de coagulação. Não vai deixar que uma plaqueta se junte na outra e forme um trombo. Então, ela inibe a agregação plaquetária, o AS. Então, para quem já infartou, ela é fundamental para o tratamento. Maluco, esse trem é complicado, hein? É difícil. Mais você pergunta, mais você vai entrando num negócio que não é possível. Não, você vai... O corpo humano, né? Aqui no episódio a gente já conversou com... Só falta falar que o ar também prejudica o coração. Depende, né? Dependendo do que consumir, da poluição, Que né? ar que é, né? O ar de São Paulo prejudica também o coração? Ou é simplesmente o sistema respiratório? O sistema respiratório, ele é muito prejudicado com o ar poluído, né? Porque tudo prejudica o coração? Tudo. Não, mas eu falei muitas coisas que protegem o coração. O exercício físico, sim. É que tudo acaba... É que assim, ele é o negócio que circula tudo. Então, acaba passando por ele, né? E, então, ele tem um papel fundamental. Ele é um órgão muito nobre, né? Então, ele tem esse papel de resolver... E pensando nessa questão de calor, eu já ouvi falar também disso, né? Que o calor pode expor a pessoa a uma situação de infarto também. Isso é verdade ou não? Não tem nada a ver a questão calor, frio, horário? Vou complementar a pergunta dele. Ele está falando do calor. Fazer sauna prejudica de alguma forma o coração? Não, fazer sauna não prejudica, não. É que você tem que lembrar que a sauna você vai transpirar muito. Então, se você não tiver bebido água o dia inteiro e você ir na sauna, você vai perder mais água do que, né? O seu organismo, você vai ficar desidratado. Então, tem gente que passa mal porque está desidratado. Você não bebe água, vai no lugar que você vai transpirar muito, né? Então, seria mais isso, mas não faz mal nenhum pro coração. E o frio, sim, o inverno, a gente fala que predispõe um pouco mais ao infarto. Os invernos muito rigorosos, né? Que o paciente fica, quando a sua mão fica gelada, né? A gente fala que faz vasoconstrição. Então, no inverno, as pessoas infartam mais, né? Invernos muito rigorosos, né? Aqui em Rio Preto, acho que não dá nem pra gente considerar o inverno daqui. Não, mas aqui chegou no 10, no 8, já dá um puta frio, dá vontade de botar... Nossa, eu odeio frio, cara. Dói tudo. Tudo que você vai fazer dói. É brabo, né? Não dói, não. Não, cara. Você vai lavar uma louça, a história é triste, tudo é complicado. O frio, não sou fã. Não, fala a verdade, dói o joelho, de vez em quando. Pra quem faz cirurgia e tal, sofre, né, com essa questão. E é muito comum também, e aí já me falaram, de não fazer atividade física nas primeiras horas do dia, porque estimula e expõe o coração a um momento que o corpo não está preparado para isso. Existe algum estudo, alguma coisa que fala qual é o melhor horário para a gente praticar atividade física? Ou por que as pessoas infartam logo que acorda, né?
A pessoa tava dormindo, levantou, pum, né? Não, mas não tem, assim, o exercício ele pode ser feito em qualquer horário do dia. Você pode fazer o exercício, não tem relação com o horário que faz bem ou mal pro coração. Você pode fazer exercício qualquer horário do dia. Isso não é mito, É mito. Isso E a é questão mito. de você acordar logo na parte da manhã ali e ter o infarto. Tem algum estudo que explica o porquê isso acontece ou isso também é muito Não, relativo? realmente, os eventos isquêmicos são mais de manhã, tanto o infarto como o AVC. Geralmente dão quando a pessoa acaba de levantar, tudo, ela tá parada e o organismo começa a se movimentar. Geralmente tem alguma relação, sim, que se esses eventos isquêmicos ocorrem de manhã. Tá, mas aí não é porque ela levantou. Na verdade, o problema já estava ali Isso, e aí ele exatamente. desencadeou naquele momento ali, né? Exatamente, igual Copa do Mundo, é uma época que todo mundo infarta muito, na época dos jogos, né, na hora do Sim, jogo tem muito infarto, pelo tem mesmo. estresse, tem muito, né, Na então, verdade, dependendo do time que você torce, você... é... Dependendo Ele do nível perguntou de no final de fanatismo, semana. No né? final de semana eu tava tranquilo, mas não teve jogo aí que puta merda. Não, tem jogo aí, galera, Agora, que. corintiano aí, pelo jeito, esse ano vai infartar muito, viu? Vai cair uns caras duros aí pra trás. Vai, galera. Vai passar um cortado, Tá né? perdendo o Santos. Tá perdendo? Uhum. Nossa Se senhora. Deus Ele... quiser, o Corinthians cai. O aspecto do coração, eu achei muito legal esse bate-papo nosso, porque permite você olhar para ele e entender que, assim, não é 1 mais 1 é 2, né? A gente já trouxe vários médicos de outras partes do corpo e a gente vai percebendo que às vezes as pessoas cravam algumas verdades absolutas do tipo, o fisiculturista, o cara que treinou lá infartou, então ele inventa essa narrativa para continuar sedentário. E não Uhum, é bem isso, mas também o cara que treina não é garantido que ele vai ter uma qualidade de vida e ele tá ileso, né? Ninguém se torna imortal porque tá treinando. A verdade é uhum. essa. Mas tem a questão do aspecto da qualidade que traz, né? Então, esse olhar pra gente do coração, eu acho que fica muito legal de você poder olhar e falar, bom, existem situações e tem como resolver, né? Algumas, outras nem tanto, mas até pensando nesse ponto de tem como resolver ou não, existem contextos em que o paciente pode virar e falar assim, ó, eu não quero fazer cirurgia, eu quero só fazer tratamento. Você já se deparou com pacientes que não querem submeter esse procedimento cirúrgico e falar, ó, eu só quero tomar remédio e vamos ver o que vira? Muito, né? A gente tem que respeitar a opinião da pessoa. Tem muito paciente que fala, não, não quero operar. Tem paciente que tem bloqueio, não quero fazer cateterismo, não vou fazer e não vou fazer. A pessoa está consciente, está orientada. Às vezes é ruim que às vezes os filhos querem muito que faça, mas a pessoa É, não quer de jeito nenhum, mas ela tá consciente, tá orientada, e ela que toma as decisões, né, do próprio corpo, né, as decisões dela. Então, muitas vezes eles não querem fazer, não quero, não vou operar. Penso eu que é um medo de não voltar, né? É, porque vai Para abrir pra o pensar, é coração, um cara. negócio Pensa que... o. quando eu converso muito, quando eu vou indicar, né, uma cirurgia e a pessoa fala que não quer, a gente sempre tenta perguntar, mas qual é o medo que você tem, né? Você tem medo do quê? Você tem medo... E aí, às vezes, conversando, eles vão esclarecendo. Eu tenho medo de ficar acamado e dar muito trabalho para minha família. Então, assim, nem sempre o medo é de morrer. Às vezes, eles têm outros medos, né, que a Ficar gente... inválido, né? De ficar, de não ser produtivo, de ter que parar de trabalhar, de ter que, né, ficar dependente. Então, eles têm muitos medos para a gente tentar esclarecer. E se mesmo esclarecendo aquilo não fizer sentido para a pessoa, né, é um direito dele, né? O nosso corpo é um direito nosso, né? A gente tem autonomia para decidir o que a gente quer. O importante é o médico esclarecer quais são os riscos dessa decisão, né? Então, você pode morrer de repente, ou você pode ficar inválido do mesmo jeito, né? Você tem medo de dar trabalho para sua família, mas pode ser que o seu próprio problema cardíaco faça com que isso aconteça, e aí talvez não tenha mais como operar. Então, a partir do momento que ele entende todos os riscos, né, ele põe o ponto de vista dele, a gente põe, e aí é um direito dele, né? A Dele gente poder. respeita, né? Continua cuidando, continua dando remédio, continua acompanhando, né? Esse conflito é bem complexo de resolver, porque é, todo procedimento cirúrgico, ele já submete você a uma situação de risco, medo,
Sempre tem história triste para um lado, tem história de vitória para o outro, né? Sempre alguém conhece alguém que deu alguma situação. Pensando no procedimento cirúrgico, você consegue falar para a gente assim, ó, esse procedimento é mais tranquilo, esse procedimento já é mais perigoso. Por exemplo, colocar o stent, é um procedimento tranquilo. Ele é muito mais tranquilo do que uma cirurgia, mas ele tem também as suas possíveis complicações, né? Ele pode dar complicação, stent, como todo procedimento, mas se eu for comparar ele a uma cirurgia aberta, a cirurgia aberta tem muito mais chance, né? De dar uma complicação, né? Claro, tem cirurgias que têm defeitos que são mais simples do coração de resolver, são menos tempo de circulação extracorpórea, quando o coração fica totalmente parado, né, para poder fazer a cirurgia. Esses procedimentos são um pouco mais simples e tem aqueles que são muito mais complexos. Transplante de coração. O transplante é muito complexo não só a cirurgia, mas são pacientes muito graves que chegam a precisar do transplante, né? E aí é um órgão que vem de uma outra pessoa, na hora que você implanta o coração, ele pode voltar normalmente, tem gente que não sai de extracorpórea, então o transplante é muito, muito, muito delicado. É o paciente que já está no estado terminal da doença, né? Cardíaca, né? Pelo menos. Quanto tempo que é a recuperação do transplante? Olha, eu brinco que o transplante, a recuperação é o resto da vida, porque é uma pessoa que vai ter uma vida toda de cuidados muito grandes. Não é que nem a cirurgia cardíaca, que você pode ter uma vida normal, né? A pessoa que fez o transplante, ela tem que usar imunossupressores, que são medicações para diminuir a sua imunidade, para você não fazer uma rejeição contra o órgão. Então, é uma pessoa que sempre vai estar tomando essas medicações dão muitos efeitos colaterais, então é uma pessoa que vai ter restrição sempre, vai ter que estar sempre no hospital, todo mês fazendo exame. Então, mesmo quem já transplantou, é lindo. Transplante de órgãos é uma coisa maravilhosa, né? Que é uma pessoa que estava muito grave, de repente ela tem a vida de volta. Mas é uma vida que exige muitos cuidados, muitos cuidados. Questão do coração é um negócio que a pessoa fica pensando, né? Submeter isso é difícil para a família. Até você fala assim, pô, vou receber um órgão de uma pessoa que eu nem conheço, não sei se vai ter rejeição ou não. É bonito para quem trabalha, para quem vê os efeitos, mas a gente, quanto leigo, fica com medo. Você fala assim, nossa. Mas você também tá naquela situação, né? Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Não tem jeito, você tem que resolver. Ou faz, né? Então, o transplante do coração, acho que aqui em Rio Preto teve um caso, não teve recentemente que Em fizeram? Rio Preto, nós tivemos mais de 100 casos de transplante cardíacos que foram feitos aqui. Agora deu uma pausa, teve a pandemia, né? E então agora tá já um ano, 2 anos que não faz, mas uma coisa que já estão planejando retomar, o transplante cardíaco. Agora, os outros transplantes renais, de fígado, isso tudo faz bastante aqui. Isso tem Só rodado. para a gente finalizar, então, o transplante a pessoa nunca mais vai ter uma vida normal. Mas e na cirurgia cardíaca? Ela pode voltar a ter uma vida normal, por exemplo, praticar esportes normalmente, vai ter uma vida normal. Com certeza. Tem paciente que é revascularizado que corre maratona. Ele pode ter uma vida normal, sim. Lógico, uma vida normal que ele vai precisar ir no médico, ele vai ter suas medicações para tomar, mas ele pode ter uma vida normal, sim. Na cirurgia cardíaca, ele pode corrigir aquele problema e ter uma vida totalmente normal. Precisar de médico, a gente não precisa de problema, né? Tem que realmente fazer a rotina, principalmente no cardiovascular. Porque o que a gente teve hoje, a dimensão dos problemas cardíacos que podem ser evitados com exames de rotina, como no meu caso, que acabei descobrindo uma inflamação, não era nada grave, mas poderia nunca ter. Eu nunca saberia que realmente eu tive, mesmo não sendo grave. Mas e se fosse algo que fosse evoluindo, 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 chegasse um momento que não conseguiria mais recuperar? Hoje eu até fiquei meio assustado com os problemas relacionados ao coração, porque praticamente tudo vai parar no coração. É o órgão que realmente ele distribui para todos os outros a alimentação. Então, se a gente não cuidar do coração, e aí, como que faz, né?
É o principal órgão. E o principal que as pessoas, me parece que é os que menos cuidam, né? Porque não gosta de fazer um eletro, uma esteira, os exames básicos. Até como você falou, vai precisar também de exame de sangue. Então, a consulta e o preventiva com o cardiológico, no caso, e para os homens que são mais ativos, é essencial. Até por isso que eu te perguntei se havia diferença entre homens e mulheres. Eu não vejo mulheres infartando, eu vejo homens, por N motivos. E é fundamental. Na minha visão, acho que na visão de qualquer pessoa que tem um pouquinho de bom senso, é essencial fazer os exames preventivos, né? Foi até bom que você fez, já. Quando eu ouvi, já tá Não, aprendendo. é bom dar uma olhada, porque Até gera, lembrei que eu gera. fiz, acho que o No primeiro medo. exame cardiológico que eu fiz foi com o pai dela. Ele falou que foi com meu pai. Então, Na época que eu jogava futebol. eu fiz quando era moleque e fiz agora, recentemente. E ter esse cuidado, parece que é bobeira, né? Mas a gente vai percebendo, à medida que você vai envelhecendo, você fala assim, cara, eu preciso de qualidade de vida. E aí, hoje, eu até ouvi uma pessoa falou assim, a humanidade nunca se mexeu tanto, porém nunca esteve tão doente como está hoje. É meio contraditório ao mesmo tempo, mas a gente tem buscado isso e eu acho legal as pessoas poderem ter essa oportunidade de entender como funciona o corpo humano. A gente tem até focado parte do nosso podcast para trazer especialistas em todas as áreas, até trouxemos 2, 3 da mesma área para entender visões. Como o Fernando, ele acabou não comentando, mas ele teve que passar por 2, e essa importância de ter 2 visões profissionais sobre a questão da saúde, ela é importante, né? Sobretudo quando envolve medidas drásticas, né? Então, eu acho que a pessoa que está nos escutando e assistindo puder, né, compartilhar isso para outras pessoas verem também que o infarto, ele é um negócio que todo mundo está sujeito. Pode ser que deu um infarto e já era, você capotou, já saiu do outro lado, pode ser que tá tudo bem e é só um procedimento, né? Não tem uma matemática simples, é 1 mais 1 é 2, não é isso. E só para eu finalizar uma questão minha, eu queria entender se existe a possibilidade de crianças terem infarto. Existem histórias envolvendo alguma coisa assim? Então, assim, a placa de gordura, ela demora muitos anos para você criar uma placa, para ela aumentar e para você poder ter o infarto. Então, uma criança, se ela tem infarto, ela não tem o infarto devido à placa de gordura. Ela pode nascer com uma má formação das coronárias. Então, ela nasce onde uma coronária deveria estar, ela não está, ela está em uma outra localização. E aí, por conta dessa alteração, ela tem um infarto, mas aí não seria igual o infarto dos adultos, né? Que é devido à placa de gordura. A criança, quando ela infarta, é devido a uma doença genética que ela nasceu com isso e por isso que ela infartou jovem. Tá, e aí, nesse tipo da criança, tem algum sintoma que o pai e a mãe pode observar? Tem alguma coisa prévia? A criança, ela pode ter, né? Um desenvolvimento mais lento, ela pode não ganhar peso, ela pode muitas vezes ficar cansada muito rápido, vai mamar e já tá cansada, por exemplo. A criança que a mãe percebe que qualquer coisinha já cansa, entendeu? Aquela criança que é muito irritada com tudo, que parece que tá com dor em alguma coisa. Então, tem muitas coisas na criança, né? Que chama atenção, que ela pode ter uma cardiopatia congênita, né? Eu tinha um amigo que ele tinha algum problema, não sei, na época de criança, né? Que ele cansava rápido. E depois descobriu que realmente ele tinha algum problema cardíaco e ele faleceu com 30 e alguma coisa. Nossa, que loucura. Eu não sabia disso aí, não. Nem imaginava. Eu ia falar que criança é fresca, né? Não quer fazer, mas tem questão do coração, tem até o sopro, né? Tem criança que tem sopro no Isso. coração. O sopro, como é que ele funciona no coração? O sopro, geralmente, ele vem da válvula. Então, vamos supor que você tenha a válvula mais estreita, né? A válvula, ela que abre e fecha, né? Para o coração, para o sangue ser ejetado, né, do coração. Então, se você nasce com ela um pouco mais estreitinha, o sangue passa e vai fazer um barulho. E aí, o médico, quando coloca o esteto, ele escuta esse barulho. Esse barulho é o sopro. Esse sopro pode ser de uma doença leve
que é uma doença de um estreitamento pequeno, que nunca vai ter uma repercussão, nunca vai precisar fazer uma cirurgia, ou esse sopro pode ser de uma doença grave. Então, por isso que quando o pediatra ausculta um sopro, geralmente ele já encaminha a criança para um cardiologista. O cardiologista examina e pede um ecocardiograma, que é aquele ultrassom que a gente faz do coração. Aí, nesse ultrassom, a gente consegue ver certinho se é uma doença simples, se é uma doença mais grave, né? Então, o sopro é o barulho que a válvula faz quando o sangue passa, que pode não ser nada, como pode ser alguma doença. Caramba, e isso é só procedimento cirúrgico ou não? Não, tem criança, remédio? não, tem Pode uns ser que remédio. desaparecem com a idade, tem uns que precisa de cirurgia, mas tem outros que melhoram com a idade. Vai depender de qual tipo é, qual válvula que é. Tem vários que tem uns buraquinhos também, que a criança nasce com um buraquinho a mais no coração, que fecha com a idade, então É só fazer o acompanhamento. pra precisa ver. fazer. Mas o mais importante é o diagnóstico, né? E você fazer o diagnóstico logo, porque se for uma coisa grave, você tem como corrigir logo. Esse seu colega que faleceu com 30 anos provavelmente demorou para fazer o diagnóstico, às vezes perdeu o tempo de cirurgia, né? Que É, uma pode coisa ser o que eu que, não sei, não que sei pode do que ter ele tinha. acontecido, né? Muito legal, muito bacana saber. O sopro, eu até tinha um amigo também na época, ele parou de jogar bola porque ele tava com esse problema, né? Criança e tal, falou, não pode porque tem sopro no coração. E aí, realmente, isso é uma coisa que eu não tinha nem imaginado de onde vinha esse negócio de sopro, né? Porque você fala das válvulas e tal, essas válvulas, elas podem ser trocadas numa boa, tranquilo, como o stent. A válvula, ela é trocada por outra válvula, ou faz uma plástica nela, ou troca por uma válvula de boi, que a gente fala que são as biológicas, ou de metal. Então, dá para trocar por Ah, por outros tipos de válvula. aí do bicho mesmo que põe? Do boi? Ela é Que... muito parecida com com a Eu nossa. pensei que seria algo artificial. Eu também. Tem a artificial, só que a artificial, que é de metal, a pessoa precisa tomar anticoagulante o resto da vida. Então, para evitar isso, às Hum. vezes coloca esse outro tipo de válvula. E tem um período de adaptação dessas válvulas que a pessoa, vamos dizer, pô, troquei as válvulas, eu vou ficar 6 meses acompanhando para ver se houve rejeição ou não. Não, rejeição não acontece. O que tem que acompanhar é que pode travar, às vezes essas que são de metal podem travar, essas que são de boi, elas têm uma durabilidade de 10 anos. Então, o problema é que provavelmente a pessoa vai ter que operar de novo. Mas isso tem muitas coisas hoje que estão sendo desenvolvidas para tentar operar na menor parte dos casos e tentar resolver pelo cateterismo, às vezes colocar a válvula pelo cateterismo. Tem os casos específicos, mas hoje a medicina tem evoluído muito nesse aspecto. E eu não poderia pegar um exemplo, em vez de pegar o coração da pessoa, pegar só a válvula de um ser humano. Não, ela não. Não tem essa adaptação. Eles não têm essa adaptação depois que a pessoa morre. Eles conseguiram fabricar essa que é bovina de uma forma muito parecida e uma forma que não deu rejeição e que se encaixou muito bem. Que coisa. Do humano não dá certo, do boi dá. Vai entender, né? É bem complexo, né? A medicina é um negócio que quando você começa a ter contato, você fala, nossa senhora, a gente lida com o direito no dia a dia, já é muito complexo. Aí você olha pra medicina, você fala E assim, para nós é muito complexo. Para nós médicos, o que vocês veem no direito é muito complexo também. A gente também não entende. Cada um na sua, né? mas muito legal, muito bacana. O pessoal que nos acompanhou. Luísa, fala pro pessoal, se eles quiserem acompanhar você nas redes sociais, passa o seu perfil para eles, eventualmente também, se eles quiserem te procurar. Qual que é o canal que eles podem? Meu Instagram é doutora Luísa Saad, Luísa é com S, tá? E Saad, S-A-A-D, tá certo? E eu tô à disposição também, até nas redes sociais, se alguém tiver ficado com alguma dúvida. E acho que a dica que fica aqui, gente, é que a prevenção, né? Eu acho que a prevenção é o mais importante. É que se a gente prevenir, se a gente mudar nossos hábitos de vida, se nós tivermos bons hábitos, a gente, né, vai se proteger de muitas doenças cardiovasculares, né? Eu acho que até pelos estudos, 50% do teu risco de infartar, eles podem diminuir se você tiver bons hábitos de vida, né? Aí os outros 50% tem a genética, tem as outras coisas, mas 50% a gente já consegue diminuir com os bons hábitos. Então, eu acho que fica essa dica. Muito legal, muito bacana. Nós vamos deixar para você uma lembrancinha Que legal! para você levar.
Fernando, pega pra mim, por favor. Nossa, que bacana. Para você, vou pedir para você abrir para mostrar pro pessoal nosso presente. Para você que está aqui nos acompanhando, ao pé da letra. E que é uma empresa ao pé da letra? É a empresa que faz lettering, igual vocês estão vendo aqui. Vocês podem pedir um porta-retrato, pode fazer um quadro legal. e você pode personalizar, tá? Você pode escrever lá, às vezes, na parede do trabalho que você quer fazer. Às vezes você quer dar lá uma prancheta para alguém, ou qualquer trabalho que você queira escrever e personalizar ao pé da letra. É só vocês entrarem lá no Instagram, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dos trabalhos que tem lá. E você pode também fazer um orçamento. No link da nossa descrição tem o WhatsApp deles. E se você falar que viu aqui, não se liga, não pode, você tem um desconto de 20% nas suas encomendas, nos seus pedidos. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também quero falar da nossa parceira Core Treino Academia, como foi dito hoje, né? Tem que cuidar da saúde, para você que está buscando aí uma qualidade, para você que não quer infartar, né? Para você que vai correr a São Silvestre. Para você que gosta, que é viciado. Você não quer ir comigo? Não posso. Ah lá, ele não pode. Então, eu poderia ter falado isso, eu não falei. Meu Deus do céu. Então, para você que está buscando aí, Core Training, pode também entrar lá no Instagram, academia. Tem musculação, jump, pilates, para quem está buscando uma qualidade de vida. E agora com Fica na boxe Avenida chinês. Box Chinês, cara. As mulheres lá estão... É só mulher que não entendi isso aí. Será que os homens vão se lascar nisso, né? No quê? Só deu mulher lá na inscrição desse box chinês lá. Sério? Sério, lá na parte da manhã, todas as meninas que treinam lá, nós vamos fazer, não sei o que. Eu fiquei olhando, falei, Deu Deus seu eu livre. cacete no marido. Então, para você que tá buscando, pode entrar lá no Instagram também, Core Treino. Tem aqui o link na descrição, tem o WhatsApp deles. Vocês podem trocar uma ideia, ver os horários de funcionamento. Eu indico porque eu sou aluno lá desde 2020, então é muito bom a academia, né? Na verdade, aluno mesmo é 6 meses atrás, né? Eu frequento a academia desde 2020. Vamos mudar, né? Tava indo lá e agora tá indo, tá bom. Tá se Exato. cuidando, né? Mas, ó, a parte desafiadora, né? Como você disse, que a gente pode evitar os problemas, 50% da possibilidade de infarto aí, de ter uma vida ativa, uma vida de qualidade. Mas não é fácil, né? Num mundo onde você é estimulado a ficar o tempo inteiro no celular e nas coisas, nas facilidades e tal. Mas eu acho que leva um tempo também para você mudar tudo isso. E eu acho que se as pessoas se derem o direito de ir tentando devagarzinho, como eu fui me dando o direito. Falei, cara, eu vou tentar, vamos ver. Eu acho que o processo te muda, né? Com o tempo. Então, qualidade de vida e atividade física não é um negócio do dia para noite. Se a pessoa quer sedentária, inclusive quando a Carol veio aqui, ela falou assim, ó, se você não faz nada, não adianta você querer ir na academia todos os dias. Começa uma vez na semana, vai criando o hábito, né? O hábito, a vida saudável é hábito. O E aí, importante é hábito. não desistir, né? Exato, né? Vai uma vez, tem uma época que cansa, mas depois volta, tenta de novo, né? E manter essa frequência é muito legal. Obrigado a todos que passaram aqui no chat, deixaram a curtida, participaram com a gente. A semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Semana que vem nós vamos falar com o pessoal do Nós vamos fazer um bate-bola com o pessoal. Um do bate-bola. Pé na Estrada. Pé na Estrada, um Outro podcast. podcast de Rio Preto. Nós Ah, que decidimos fazer um episódio diferente para saber que as legal. origens de cada podcast em si. Vai ser bem Isso. legal. Muito legal, muito bacana. Então, compartilhem aí com seus amigos o episódio de hoje. E se vocês tiverem dúvida, também procura a doutora Elisa no Instagram, tá? Manda aqui os comentários que a gente compartilha. Obrigado, fiquem com Deus e até semana que vem, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Muito